Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma terça-feira especial, gente, recebendo aqui pessoas ilustres aqui de Valparaíso e o nosso ilustre convidado que está chegando de São Paulo para Valparaíso, para o Brasil, para o Goiás. A partir de agora, gente, apertem os cintos, vamos navegar. Antes, gente, eu queria fazer uma breve observação. O Brasil passa por momentos difíceis. E eu sei que nós vamos superar. Superamos a década de 60, 80, 90. Superamos alguns impeachments. Vamos superar essa fase também. Mas uma coisa eu preciso dizer para vocês. Passou-se o tempo de se prender bandido. O negócio agora é prender mocinho. Com essa breve observação, eu começo hoje o programa Palavra Franca, recebendo hoje aqui em nossos estúdios ela que é professora, diretora do IEP, Irlana Lopes, o nosso professor que é influência digital, né? E professor especialista em redação, professor William da Cruz, gente. Note, é da Cruz, não é William Cruz, William da Cruz. E o nosso ilustre convidado de São Paulo, que agora está se estabelecendo em Valparaíso, ele é doutor em ciência da educação, mestre, o homem é mestre, gente, presta atenção, ele é mestre em física nuclear, deve saber como é que faz bomba, né? Já eu vou perguntar para ele. Engenheiro civil, engenheiro em segurança do trabalho, tecnólogo em mecânica de precisão, administrador de empresas, pedagogo, diretor escolar, reitor da Faculdade Faro. Boa noite, meu amigo noite, Fernando. É um prazer estar aqui pelo convite. Desloquei aí por volta de uns 1.300 quilômetros. Rapaz. Dirigindo, viu? Não foi de avião, não. Dirigindo, porque tem que ter emoção, né? A gente sem emoção não tem graça. Com emoção. Mas é um prazer estar esse convite, viu? Fiquei muito agraciado com a presença aqui ilustre da Irlana, do professor William, e aqui você, né, com toda essa simpatia, Então, estamos aí, né, abertas as perguntas. Se quiser, a gente pode fazer o itinerário, como é que eu comecei, e aí até chegar hoje, né? Então, estou aí disponível. Vamos começar a navegar, né? Vamos dar boa noite aqui, primeira equipe nosso também convidado, né? Professor William, boa noite. Boa noite, Emilson. Boa noite, Fernanda, Irlana. Satisfação, o retorno, né? Já tivemos um encontro aí, e aí estamos retornando hoje. Muito feliz por estar aqui. Esse podcast vai ser rico. E isso aqui é um piloto pro nosso projeto. Verdade. Que tá chegando aí, né, gente? Verdade. Gente, daqui a pouquinho nós vamos lançar um projeto piloto. Toda terça-feira nós vamos ter esse podcast Palavra Franca, sempre com essa turma aqui de primeira, só gente capacitada. Professora, diretora Irlana Lopes. Boa noite, meus amigos. É muito bom estar com vocês. Então, essa noite vai ser única e especial. Pode ter certeza disso. Vamos navegar, né, gente? Vamos navegar. Mas a primeira pergunta que eu quero saber é o nosso amigo vem lá de São Paulo. Roseira? Roseira. Eu vou contar a história, cara. Como é que é essa história aí? Eu vou dizer uma coisa. Eu nasci em Palestina. Gente, olha aí, o homem da Palestina. Para tudo. O homem da Palestina. Na hora que eu falei pro meu orientador, que é doutor, viajado, Brasil, no mundo inteiro aí, eu falei assim, onde você nasceu? Em Palestina. O cara falou, mas eu não sabia que tinha japonês no Oriente Médio. Eu falei, não, é Palestina, é uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo. São Paulo. Ele falou, eu não me atentei, né? Acostumado com muita gente fora, sabe, professores, e aí ele não me atentou. Mas quando falou em Palestina, ele falou, deve ser do meu, porque ele era professor de física. Sim. Ele era do meu, foi por isso que eu ingressei. Nessa área. Então foi assim, Jairmilson, foi desde criança, meu pai primeiro foi casca grossa, né? No jiu-jitsu fala com a casca grossa. Meu pai colocou desde os 5 anos no judô. Então, ele falava assim, aprende a cair, certo? O professor que é o jiu-jitsu, você sabe, o professor de jiu-jitsu, né? Sim. Então ele falou assim, aprende a cair para se levantar. Então, primeira coisa, tá andando de bicicleta, rolamento para frente, certo? Alguém te empurrou, rolamento para trás. Então ele falou assim, 5 anos, aprende a cair, você vai fazer judô. Peraí. Judô, disciplina. Começar, então, vou falar do início mesmo, artes marciais. Vamos frisar essa técnica aqui, que eu acho que é muito bom para quem tá nos ouvindo. Eu vou guardar essa parte aqui da bicicleta. Alguém te empurrou?
Rola pra frente. Exatamente. Alguém te puxou? Não, assim, ó. Calma aí, gente. Só pra entender. Você anotar. Ele dizia o seguinte, que se você cair da bicicleta, você rola pra frente. Rola pra frente. Isso. Pra não se machucar, evitar quebrar um braço, você protege, vai de ombro. E quando alguém te empurra, normalmente tem aqueles caras que sabe aquele cara que faz atrás agachadinho e outro te empurra? Sim. Todo mundo passou por isso, né? Claro. O que passa, você não tá esperando. Rola pra trás. Tá? Entendi. Então, Pegou, né, pessoal? Aí é o seguinte, você evita o rolar pra trás e evitar bater a cabeça. Tá? Certo. Então você tem que proteger as partes vitais. Sim. Então ele sempre falou, entra no judô. Só que eu entrei, né? Aí, competição, meu pai competitivo, japonês, Santo, terceiro filho de Tokishi. San, terceiro. Ichini-san. Terceiro, filho de Tokishi. Tokishi. Então, Santo. Aí o cartório me bota Santo. Meu pai até hoje não se conforma, que era pra ser separado. Santo. Meu vô falava meio enrolado, eu falava Santo. Cartorário. Quanta gente não tem nome errado no caso do cartorário? É verdade. Né? Aí veio o professor de redação pra dar um complemento. Tinha que ter dado aula pra esse povo, né? E aí... Ficou, santo. Aí ele falava, todo milagre, todo santo faz seu milagre, né? Claro, né? Então a vida inteira ele ficou santo. E aí, eu fiz judô, só que eu era apaixonado no karatê. Cara, eu fazia judô, ganhava competição. Meu pai colocava em competição, né? Porque competição enriquece a técnica, né? Então eu ganhei vários troféus, campeão brasileiro, jogos abertos, regional, né? Paulista, vários troféus. Rapaz. Treinava era com uma câmera em volta uma câmera, sabe aquelas câmeras de caminhão? Em volta do poste. E treinava e entrava nas pegadas. Rapaz. Naquela época, não sei, hoje evoluiu, mas naquela época era desse jeito. E aí, eu louco pra fazer karatê. E meu pai falou assim, tá bom, você faz judô, mas você vai fazer karatê, mas você vai ter que terminar o judô também. Eu pensei que era fácil, né? Falei, tá bom, pai. Tá valendo. Vou fazer os dois. Segunda, quarta e sexta, judô. Terça, quinta e sábado, karatê. Vai ter uma hora que a gente desanima. Tem uma hora que você... Aí eu falei, pai, eu gosto mais do karatê. Ele falou, eu não falei? Você vai começar judô, na hora que você terminar... Faz karatê. Eu quis fazer os dois, você vai terminar os dois. Quando você não chegar na faixa preta, você não vai parar. Ele fez questão. Enquanto eu não chegasse na preta, eu não poderia desistir dos dois. Aí ele falou, você quer fazer mais alguma coisa? Eu falei, não. Porque uma regra, começou, termina. Sim. Então algumas regras veio que a infância, quando a pessoa é muito rica na infância, ela deixa algumas regras, né? Cria algumas... A disciplina vem daí, né? E aí, na quinta série, assim, eu comecei na feira de ciências. Pai, eu quero ser engenheiro. Meu pai falou, mas, meu filho, você não terminou nem ensino médio, nem fundamental, você tá pensando na faculdade. Porque eu gostava muito de componente eletrônico. Eu falava pro meu pai... Isso com qual idade? Eu tava mais ou menos por 9, 10 anos. Você já gostava disso? Já gostava. Porque, olha como interessante, o pai do meu amigo era engenheiro... telecomunicações. Ele, na casa dele, tinha um monte de componentes eletrônicos. Eu ficava apaixonado com esse componente eletrônico. LED, transistor, resistor. E esse meu amigo fazia o beabá da eletrônica. O que é o beabá da eletrônica? É a revistinha que vinha com os componentes na banca. E todo dia ele comprava. E meu pai falava, não vou gastar com isso. E eu ia com ele na banca, né? Eu ia com ele e eu ficava mais impressionado porque eu queria montar. Sim. E o pai dele era engenheiro, então ele ensinava algumas técnicas, né? Na feira de ciência, como todos, né? Aí chamei ele pro meu grupo da feira de ciências. Aí eu chamei, aí ele participou da feira de ciências. Nós fizemos um rádio movido a batata. Um rádio movido? Em vez de pilha, batata. Não, para tudo aí. Como assim? Eu vou falar pra você. Não sei nem como que eu fiz. Mas juntamos um monte de peça na época. Sério? Né? Um monte de peça. Aí esse meu amigo falou assim, a batata conduz energia elétrica. Eu falei, isso eu aprendi na química. Eu falei, interessante, mas não tivemos essa aula. Aí ele pegou, vimos na revistinha como que colocava as batatas em série, porque existe ligação em série e ligação em paralelo. Depois, com o tempo, você vai aprender isso aí também. Então, as batatas, pode ser batata, pode ser limão, coisas ácidas. É mesmo? E você bota os catodo e anodo, e através do ácido que ocorre, cria corrente elétrica. E essa pequena energia que existe, o rádio galênio,
ele precisa de uma baixa tensão e uma baixa corrente, ele funciona. Sério, cara? Legal. E aí foi o primeiro, ganhamos o prêmio da Feira de Ciência. Legal. Fomos convidados para fazer Feira de Ciência do Fundamental, porque era Fundamental 1, né, até quarta série, né, antigamente. Sim, e sim. depois tem de quinta e oitava, agora quinta ou nono. É. Mas é quinta e oitava. Fomos convidados, nossa, cheio de graça. Que só Claro, os mano. adultos, nosso pequeno, só com os adultos, né? Aí Se achando. Se achando. Falei, não, os miniatura lá. Sim. Mas isso por graças meu amigo também, né? Ah, Entendeu? sim, Mas sim. a gente vai na sombra, né? Vambora. A sombra se destaca também, viu? Na Claro. hora certa, na hora certa. Aí ganhamos prêmio. Ganhamos. Aí, né, eu fui aprendendo mais, convivendo com ele. Eu só vivia na casa dele. É bom que tinha um ranguinho gostoso também. Lançado de comida japonesa em casa, eu comia comida brasileira, sabe? Então, aí eu comia lá. E aí, o primeiro cachorro que eu tive chamou LED. LED? LED, era macho, mas chama LED. LED é diodo emissor de luz. É aquela luzinha que tem Sim, esses painéis, sim, sim. chama LED. Eu falei, rapaz, agora preciso arranjar um que chama transistor. Pra poder comer. Transistor. Então LED. foi aí. E aí, quando eu comecei a fazer, né, entrei no ensino médio, né? Eu já estudava numa escola boa, estudava no Ângulo, naquela época. Particular. Particular. Meu pai sempre investiu em... Nós somos em 4, né? 4 irmãos. E Tudo assim, homem? 3 homens e um mais ou menos, né? Tô brincando. Tô brincando. E uma mulher. Então, aí o que acontece? Investiu em educação. Ele falou assim, ó, se tem uma coisa que ninguém te rouba, é a educação. Não tira. Certo? Ninguém vai tirar. Então ele falou assim, pagou, sempre foi escola particular. E com isso a minha base foi muito forte na escola particular. Porque era aula dada, aula estudada. Isso é um dilema do ângulo. Aula, apostilado, aula dada, Perfeito. aula estudada. Então minha educação foi muito forte. Meus amigos é tudo escola pública, viu? Sim. Naquela época meu pai deixava... Não dava roupa, mas dava estudo. Sim, sim. Certo? sim. Dava estudo. Aí eu passei, né, em mecânica. A primeira faculdade minha foi mecânica de precisão. Porque eu achei bonito falar, mecânica de precisão era robótica. Não tinha engenharia de automação, engenharia robótica. A mais próxima era a mecânica de precisão, dada pela FATEC. Eu falei, pai, eu vou pra São Paulo. E eu do interior, né? Sim. Eu fui pra São Paulo, capital, rapaz. Fica quantos quilômetros lá de... 450 quilômetros. Rapaz, é longe. É longe. Pedaço, né? Aí eu achando que eu ia ficar numa república, né? Falei, eu vou ficar numa república com mais gente, conhecer, aquela vida de república que a gente sabe, né? Cheguei em São Paulo, pai, fiquei na casa da minha tia. Ah, não! E pra variar, ela não morava em São Paulo, ela morava em Guarulhos. Guarulhos, Que era ainda- que a gente chama de Guarucity, que é a cidade que tem que pegar 2 horas de ônibus. Meu Deus. Aí eu pegava lá, É da lá da Vila Galvão, em Guarulhos, pegava o Armênia, parava na estação Armênia e tinha que andar a pé e ainda Tiradentes pra economizar uma passagem. Caramba. Armênia Tiradentes é um metrô, é uma estação. Só que eu fazia esse trecho, eu fazia a pé. Rapaz, Ah, é, você todo queria mesmo, E né? queria. Aí Queria. comecei a estudar, beleza. Aí me formei, né? Aí, não contente, fui fazer engenharia. Sim. Fiz engenharia na Politécnica, na USP. Eliminei as matérias que eu tinha, formei engenheiro. Aí, não contente, fiz mestrado em física nuclear. Porque eu tava na Politécnica, e fui pra IFUSP, Instituto de Física da USP. Aí fiz, qual que era o meu trabalho? Reator de fusão nuclear. Reator de fusão nuclear. É quase pra ser uma bomba, Uma né? bomba, né? atômica, né? Aí eu fui entrar nessa área de fusão nuclear em cima de Tokamak, reator de fusão nuclear, que era russo. Sim. Imagina. Meu Deus. Aí eu fiquei doido, né? Tá tudo Aí eu a fiquei ver. doido. Aí eu fiquei doido, falei, mas pra que é isso? Onde eu vou usar isso aqui? Aí eu já comecei a fazer acionamento via celular. Meu Eu Deus. falei, nossa, só tô precisando de um patrocinador. Aí eu tava com um patrocinador lá. Aí eu falei assim, ó, aí eu tava vendo, né? Aí com isso aí eu comecei, fui na USP, né? Fiz no Instituto de Física. Aí tinha um cara lá num ônibus, pegando ônibus comigo, lá dentro da cidade universitária tem os ônibus internos. Morava no CRUSP. Chegou pra mim e falou assim, olha, eu faço MBA na FEA, Faculdade de Economia de Administração da USP. Falei, o que você faz lá? Ah, eu trabalho num banco. Falei, nossa, aquele terninho. Falei, esse que eu tava quero. precisando. Eu falei, eu vou sair dessa sujeira agora, eu vou pra onde? Um terninho agora. O terninho agora. Ele, não, que eu faço um MBA em gestão bancária.
Eu falei, o que é isso aí? MBA? O que é MBA? MBA. Aí eu falei, então eu vou fazer isso aí também, como que é? Aí eu fui ver que era pago. Meu amigo. Agora... Aí eu falei, agora falta o patrocínio, né? Falta o patrocínio. Aí o que eu fiz? Consegui uma bolsa de estudos. FAPESP. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Consegui a bolsa, né? Já começando já um doutorado lá. Consegui uma bolsa e pagava bem. Com esse dinheiro da bolsa, como meu pai bancou nos meus estudos, assim, a moradia, tudo, né? Porque meus outros irmãos estudou em escola particular. Então ele falou assim, ó, se você estudar em escola particular, você tem que morar aqui, porque aí você vai, não vou pagar aluguel, despesa, nada, comida. Sim. Se você passar fora da minha cidade, você vai ter que ser estadual. Aí eu sempre estudei em escola estadual e federal, né? Então eu passei, aí comecei a ganhar essa bolsa. Ixi, era bom demais, hein? Aí eu falei, ó, tô com a bolsa agora, né? Só que aí que eu percebi que tendo bolsa você tinha compromisso de fazer relatórios, publicações de revistas científicas, certo? E aí começou, né? Ele começou a fazer MBA, esses caras começaram a fazer lavagem cerebral em mim. Lá, qual que é? Um era compliance do Itaú, o outro era do Bradesco, superintendente do Bradesco. Eu queria saber como funcionavam os bancos. Eu falei, não é possível. Aí eles começavam, não tinha tempo, né? Chegavam cansados, os caras chegavam do trabalho, eles estudavam lá no, chama SEIC, Centro Empresarial Itaú Conceição. É um monte de prédio lá. E aí eles foram pra lá e chegavam cansados. E aí que sobrou pra mim o quê? Fazer os monografias, né? Eu vou falar assim, ó, eu te ajudo aqui na monografia, mas você passa os conceitos aí, né? E aí muitos lá, eu fui ver que tinha gerente operacional, que fazia o gerente comercial, que fazia o compliance, fui entender um pouco a logística. E eu tava trabalhando com uma coisa que chama caos quântico. Caos quântico? Caos quântico. Pensa uma coisa caótica. Caótica. Agora imagina a quântica. Aí, rapaz. Aí eu tava aplicando um chamado Teorema das Matrizes Aleatórias. Você sabe que a sua vida é uma matriz, né? Não teve aquele filme Matrix? Matrix, então ficou famoso, né? Sim. Então, a matriz é algo que os computadores, é a base do cérebro dos computadores, entendeu? É uma matriz entre 0 e 1, binária, né? A essência é 0 sem energia, vamos botar 1 com energia. Então, é sim ou não? Sim. Não tem meio termo, é sim ou não, certo? E aí eu tava trabalhando com isso que chama redes neurais. Aí eu fiz um algoritmo. Algoritmo é uma fórmula para prever bolsa de valores, para prever chuva, entendeu? Então, essa foi uma das minhas... Aí eu recebi o convite do Banco Votorantim na época. Rapaz... BV. Banco Votorantim, mas não é a BV financeira aí que vocês conhecem de consórcio, financiamento. Era o banco, era um banco de atacado. Existe o banco de varejo, que é aquele cara que tem as continhas, e o banco de atacado, ele pega grandes contas, né? E eles queriam que eu viesse pra Brasília. Olha que interessante. Olha aí. Já tá traçado já tava pra cá, olha aí. Falou, olha, eu te contrato, que você tem conhecimento, vi sua monografia, vi sua tese aí, e eu me interessa que você vá captar grandes investimentos em Brasília. Eu falei, rapaz, isso é tentador, hein? Mas minha bolsa Eu falei, e vocês vão pagar mais que a minha bolsa? Eles vão pagar. Eu falei, mas que mais? Naquela época, tinha um problema. Qual? O tal da namorada. Já tinha... Aí não teve jeito. Já tinha o contatinho. Não, aí eu falei, morar em Brasília. Você sabe que tem... Tô falando que na vida influencia, né? Sim. Aí eu não aceitei a proposta. Eu falei, eu prefiro ficar com o meu salarinho lá do bolsista, terminaria o meu mestrado, doutorado, né? E eu continuaria na USP e viraria o quê? Pesquisador, trabalharia na USP e comeria de bandejão todo dia, porque eu era o primeiro na fila. Eu abria 11 horas, 10 e meia eu tava na fila. Já tava lá. 10 e meia eu tava na fila. Eu tenho 2 caras da oficina mecânica lá, o Rubão e o Marcelinho. Todo mundo deve conhecer da física lá. Eu e ele, jaquelinha cinza e eu jaquelinho branco. Viu? Jaleco branco e ele cinza. Nós íamos e chegava lá os primeiros. Já era marcado já. 10 e meia. Rapaz.
Aí a fruta que sobrava, a gente dava até pra pessoa da limpeza lá, falou, não, elas gostavam muito porque elas não comiam, falavam, não, sobrava sobremesa, a gente oferecia pra elas, era chabão, rapaz, porque a gente tava com barriga cheia já, bastante alface, né? Aquele frango mal passado, sabe? Aquele coisa. Era bandeja mesmo. Bandejão. Jogava lá o jato d'água. O jato d'água tava pronto pra próxima. Eu era o primeiro, graças a Deus, não pegava. Tava valendo, não pegava a segunda lavada. Tá explicado que ele chegava primeiro, não né? pegava a segunda lavada. Inteligente, era inteligente, estratégia boa. E aí foi. Aí eu fiz, né? E nesse meio tempo, como eu tive contato com o pessoal do banco, eu comecei a fazer um business plan, um plano de negócio. Plano de negócio. Por quê? Eu queria montar ser professor de cursinho. Igual o professor aqui, eu queria ser. Eu achava uma graça. Os caras do ângulo showman, sabe aqueles caras showman? Os caras. Os caras do ângulo Tamandaré, Sergipe, lá no. Os caras eram showman, era o professor, sim, até sim. hoje, né? Que aí eu queria ser professor de cursinho. Aí eu me formado em engenheiro, mestre, eu falei, vou ser professor de cursinho? Não, eu vou abrir o quê? Uma escola de curso livre, profissionalizante, para dar aula de robótica, manutenção. Olha aí. Robótica, aí, manutenção. E eletrônica. Olha só. Eletrônica, a manutenção de equipamentos eletrônicos e robótica que eu queria. Eu falei, uma escolinha pra dar pro pessoal de quinta série, né? Esse cara de professor, eu vou saber mais dos professores de quinta série, né? Eu falei, eu já tô. Porque quando o interessante é quando você sai da faculdade, você sai inseguro. Sim. Então, por sair inseguro, você não quer trabalhar com profissionais com capacidade. Você não sabe o seu potencial. Sim, verdade. Né? Então eu falei, vou trabalhar pro pessoal da faixa etária de quinta série, né? Quarta série, quinta série, sexta. Que aí. Mais fácil de manutenção. Mais fácil, né? Eu falei, pelo menos você vai saber mais que eles, né? Então, esse é o pensamento. Passo à frente, Sim, né? É o pensamento de um recém-formado. É verdade. Sim. Ele não Faz tem a sentido, segurança que nós temos hoje. Sim. Certo? Aí eu abri essa escola. Lá, meu pai reformou, meu pai patrocinou, foi um patrocínio. Patrocínio. Eu não sabia que ia sair caro esse patrocínio, tá? Foi mesmo? Vou contar como que funciona, o japonês como funciona. Esse patrocínio saiu Aí caro. meu pai lá, eu falava, pai, isso aqui eu só vou colocar no meu computador, tem uns osciloscópios, vou na Santa Efigênia, compro. Não, você tem que reformar o prédio. Pai, esse aqui é meu acerto da faculdade. Porque antes disso, eu fui professor da USP, tá? Eu trabalhei no laboratório de fenômenos não lineares da USP, concursado, tá? Então, aí juntei um pé de meia. Já fez uma vaquinha. Já né? fez o pé de meia, eu tava guardando esse dinheiro pra morar fora, pelo menos uns 2 anos nos Estados Unidos, né? Então, tava o pé de meia prontinho pra... Aí, ao invés disso, os caras lá do banco falou, seja como professor, você não vai ganhar dinheiro. Você tem que ser o quê? Tem empresário. Opa! Foi dando Os caminho. caras fazendo minha cabeça, falou, você vai ser professor? Não. Você vai ser professor? Não. Você tem que, nossa, olha o terninho aqui. Olha o terninho aqui. Aí eu olhava o terninho, igual o Jair. Nossa, eu olhava o terninho lá. Hoje nem terno eu tô usando só gravata. Daqui a pouco eu vou pro terno. Daqui a pouquinho. Mas eu ficava apaixonado. Falei, nossa, esses caras andam só na alinhada. E eu aquela, né, com a camiseta amarrada na cintura, a de frio, né? De frio. Né? Calça de moletom, né? O estudante é assim. Bolsinho de lado, né? Aquela bolsinha que vem do lado. Aí os caras tudo de pastinha, vindo do banco. Sim. Aí eu falei, nossa, o cara tá alinhado. Eu falei, nossa, os caras são bons demais. Eu preciso ter esse dinheiro, né? Tenho que ter isso aí. Tem que ser isso aí. Aí eu falei, vou abrir então uma empresa. Aí eu chamei o pai. Meu pai falou. Aí todo mundo foi contra. Falou, se não der certo, você vai ficar desempregado. Você tá trabalhando concursado na USP. Vai largar o certo, né? O cara que é concursado, pra sair do ponto. Do né? cargo, né? Pra sair daquele ponto conforto, né? Comfort line. Vamos dizer assim, aquele ponto que você fala, não, o cara tá com uma vida estável. Né? É um pulo que você não sabe o tamanho do abismo. É verdade. É verdade. Ninguém vai te apoiar, você sair de um cargo público para você entrar, ousar ser empresário, empreendedor. Sim. Você sabia dessa? Isso naquele tempo, né? E hoje permanece. Em 2000, hoje, né? Aquele tempo era 2000, tô falando. Tá? 2000, há quantos anos aí? 23 anos atrás. Então, aí foi difícil, mas meu pai lá reformou, deu investimento, converteu em dólar. Eu não tava entendendo porque tá convertendo em dólar. Eu falei, convertendo todos os gastos em dólar. O dinheiro tá chegando, é o que importa. Aí eu falei, tá bom, pai, convertendo em dólar, aí passa o primeiro mês, na hora inaugurou, né? Eu falei, nossa, inaugurei a empresa.
Ele gostava de anotar tudo. Tudo Sim, que ia, sim. né? Convertia em dólar. Eu não entendendo isso aí, tá bom. Aí foi. Aí, primeira turma. E aí? Não tinha aluno. Meu pai falou assim. Aí eu ficava olhando aquela presa, né? Eu falei, e agora? Vamos panfletar, vamos fazer as coisas. Aí eu ia lá com os kitzinhos de eletrônica, ia lá no centro mesmo, no centro. E abria os kits, mostrava, porque quando você é jovem também não tem vergonha, tá? Tem isso também, né? Não tem vergonha. Ajuda, né? A vergonha vem depois. Corajoso. Camisetinha, né? Uniformizada lá e tal. E aí começava, tipo aquela show de mágica, ia mostrando os LEDs acendendo, igual... E o povo lá curioso. Não, eu comecei a fazer umas matrículas, né, cara? Aí eu apresentava... Como era o nome do curso lá? Curso Nobre. Curso Nobre. Olha o nome também, né, gente? Tem que ser nobre. Terninho. Aí eu peguei, montei lá o experimento, né, no centro, e panfletava... E logo eu corria lá pra ver se alguém ia fazer a matrícula. Sim. Sentava. Ele, pois não, a matriculinha, dava pra ele. Aí terminava a matrícula, começando a aula, vamos lá. Eu era o professor. Fazia tudo, administrativo, Eu era o professor. Eu era o cara que chutava e corria pra cabecear. Eu fazia a matrícula e ia passar de aula. Não, né? E fechava a porta depois. Essa é a equipe forte. Aí eu arranjei um amigo. Também engenheiro, formado na Unesp. Alan. Nossa, desde a infância. Ele formado engenheiro. Aí eu falei, vamos me ajudar, né? Porque tem que pedir colaboração. Você não tem dinheiro pra pagar salário. Sim. Né? O amigo, rapaz, nessas horas os amigos é bom. Porque você não paga salário e ainda você pede ajuda, os caras te ajudam. Mas no início só, tá? No começo. Mas o bicho, eu chamei ele e o cara, nós fomos rachar a marmita, cara. Sério? Não, aí eu falei assim, ó, pede uma marmita lá. Não, já pede logo 2. Beleza. Pediu a marmita, naquela época a marmita era R$5. Aí pedimos do marmita R$10, né? Falei, agora quem paga? Ué. Rapaz, você não tinha dinheiro? Por que você pega marmita pediu? não tem dinheiro? O cara falou, mas você também não tem? Eu falei, não tem. Mas eu tenho um cheque. Aí meu amigo falou, tem um cheque. Falei, rapaz, então dá logo esse cheque pro cara que tá esperando, rapaz. Ele deu o cheque, rapaz. Cruzou ele, predator. Cruzou e predator. O cara pegou o cheque da marmita e falou assim, rapaz, cruzado e predatado. Pra quantos dias você quer dar? 5 dias daqui, que a dela vai dinheiro. Rapaz, eu falei, você não tem vergonha não? Eu falei pro meu amigo, você não tem vergonha não, rapaz? Dá um cheque predatado, cruzado, aí o cara depositar na conta. Eu falei, eu sei que não tem dinheiro pra pagar. Dá certo, eu falei, dá certo. Gente, só uma curiosidade. Cheque cruzado, isso não existe mais. Acabou. Isso é, nem um cheque, mas ainda existe nem cheque. cheque, mas que era cruzado, né? Pagamento como cheque, era né? o cheque, gente. Só pra quem tá nos assistindo dessa nova geração, eu quero até mandar um abraço aí pra Kátia, tá nos assistindo. Kátia, a Heloísa, a Shirlane Linhares, Arthur. Meu Deus, o professor Arthur tá nos assistindo aí, gente. Salete, minha amiga Salete. Olha... Quando eu admirei um japonês com suas artes, eu estava grávida. Minha filha nasceu a cara do japonês. Ela é da família, casado com uma parente nossa. A Kátia tá... Minha amiga, ela tá lembrando que você tá lembrando que casou com um japonês. Se apaixonou por um japonês. Japonês não tem culpa, vai eu? Não tem culpa, né, Kátia? Ou é Kátia? brasileiro ou é verdureiro. Não tem culpa. Viu? Tá nos assistindo também aí a Amanda. Ô, Amanda. Amanda, gente, por favor. Para. Vamos parar o programa aqui agora. Vamos cumprimentar aqui a nossa ilustre ouvinte, Amanda, que é o momento dama. do Cash House, onde o convidado manda um abraço especial aí pra patroa, né? Olha aí, Amanda. Obrigado, Amanda. Obrigado, Kátia, Juliana, gente, o Cláudio, Gessé. Obrigado, gente. Mas só para concluir aqui, cheque cruzado era uma espécie de... para a pessoa, primeiro, ser depositado em conta, né? Demora 3 dias. Demorava no mínimo 3 dias, isso né? Mesmo. E aí só podia depositar na conta daquela pessoa que o cheque tem que ser nominal. É uma prática que pouco existe hoje, mas muito usada há 20 anos atrás. E detalhe, predatado Que não tinha não mais. era pra botar no dia, era pra botar no dia que você falasse. Rapaz, o cara da marmita, eu falei assim, ó, não liga mais pra esse cara não. Esse cara não vai voltar. Eu falei, não liga não. Eu nunca vi isso, cara. Eu duro, mas o cara me dá um cheque predatado, me ofendeu. Eu falei, não, você tá doido. Eu falei, você tá doido. Eu falei, não, R$10 predatado, o cara... Não, mas foi a primeira refeição que nós fizemos lá. Foi inaugural. Aí, tudo bem. Aí entrou um dinheirinho pra despesa, 15 lucros. Aí vinha o famoso aluguel. Não sabia que existe isso aí, não.
Mas existia aluguel? Eu não sabia que existia esse tal de aluguel. Como assim, moço? Rapaz, a gente faz na planilha, né? Pra calcular custos fixos, custo variável, né? Aplica ABC, custeio baseado em atividade, faz toda aquela coisa, né? Certo. Da contabilidade. Aí tem o tal de aluguel, despesa fixa, né? E aí na hora que veio eu falei, pai, não tem dinheiro pra pagar aluguel. E aí, agora? Papai falou o quê? Se vira. Que é isso? Foi pior que se virar. Não, sabe? Eu falei, se vira pra diminuir a conversa. Amenizar. Mas sabe o que ele falou assim? Foi pior que isso. Ele falou, filho, eu vou te contar uma história. Eu falei, pode falar, pai. Ele falou assim, olha, ou você serve pra ser patrão ou serve pra ser empregado. Eita. Eu falei, pô, então, Na lata? Eu falei, sou patrão, né? Ela fala com o patrão, né? Fala com o patrão. Eu falei, eu sou patrão, pai. Ele, então você tem condição de pagar a conta. Eu falei, não. Aí não. Agora eu sou empregado. Aí eu falei, sou empregado. Corrigindo. Ele falou, pois bem, se você não der conta de pagar o aluguel da sua empresa, você tem que ser empregado, porque não serve pra ser patrão. Sério? Rapaz, eu falei, eu vim com duro. Eu vou falar pra você, fiquei triste. Fiquei triste. Aí ele falou assim, olha, filho, então, agora você sabe que tem responsabilidade. Deu aquele sermão, né? Tem responsabilidade, tem que fazer as contas, você não pode gastar. Eu falei, pai, mas tá começando agora. Aí eu fui entender o tal de capital de giro, sabe? Olha aí. Capital de giro. Capital de giro é o dinheiro que você tem que deixar disponível pra você, né? Enquanto o empreendimento não dá... E mantendo ali o você empreendimento. tem que manter. Sim, sim. Aí eu falei, ô pai, mas resumindo aí, você me deu sermão, tudo... Mas vai sair ou não? Vai sair, rola o aluguel? Rola ou não rola? Ele falou, não. Então, se você não conseguir o dinheiro do aluguel, você fecha as portas, vende a sua empresa, que alguém possa comprar, porque eu sei que você está se esforçando, mas não é o suficiente. Porque o duro você se esforçar, igual eu tava fazendo, esforçando, indo trabalhar todos os dias, você tá pagando para trabalhar, certo? E chega o final do mês e não fecha a conta. Aí sabe o que eu fiz, cara? Naquele tempo eu ganhava das namoradas da corrente de ouro, né? Porque eu gostava de coisa de ouro na época, né? Aí ganhava, aí minha mãe também deu uma pulseirinha, sabe aquelas portuguesas? Então, rapaz, peguei essa joia tudo, levei pro penhor. Sabe aqueles lugares que empresta dinheiro pra... Geralmente é caixa econômica. Não, mas não era caixa não, esse era plano 2. Era plano 2. Esse ficava em frente do Mercadão, era do Salim, o Salim chegava lá, Salim Rabei. O Salim entrou. O Salim chegava lá, pegava mordia no dente, você sabia o que fazia, pegava o mordia no dente. Não era no negócio, ele era no dente mesmo, aquele era a origem. Aquilo sabia. Ele era da raiz mesmo. Pegava no dente assim, botava pra pesar. E se tivesse a pedra, ele arrancava as pedras, viu? Sério, cara? É só o ouro, né? Pedra ele não conta. Pedra ele pega põe de lado, mas depois ele não deixa levar embora, não. Ele bota do lado da pedrinha, mas depois ele faz assim, ó. E conta tudo. Aí ele te dava 50% do que valia. Vamos imaginar que se valia 4 mil, ele te dava 2 mil. 2 mil. A taxa de juros de 6%, né? Esse normalmente de 6 a 10%. Pra você não voltar mais, né? Sim. Aí eu peguei lá, porque aí é o seguinte, você não paga só os juros. Você pagava parcela mais juros. Porque ele acrescentava os juros e parcelava em 6 parcelas. Ele falava, quantas parcelas você quer? Em 6? Ele calculava os juros e fazia as parcelas. Então não era só você pagar, ele queria amortizar também o capital, para não sair perdendo. Sim. Aí, beleza. Aí eu voltei com o dinheirinho e falei, pagar aluguel, né? Paguei aluguel, sobrou mais um pouquinho, aí me deu desespero. Falei, 30 dias vence rápido. Nunca vi 30 dias ser 30 dias. Correr tão rápido. Rapaz, a cada dia eu tô parecendo aquelas coisas, fazer um risquinho, sabe, na parede. Então, aí começou a apertar as coisas. Aí eu falei, não, agora vamos intensificar. Chamei mais uns 3 amigos, falei, tudo amigo, porque amigo não paga, amigo você sabe? vai, Esse bom do amigo, cara, amigo você não paga. Você não... Naquele tempo tinha esses amigos, hoje eu não sei se não tem, não. Tem? Meu amigo, estão né? mais mercenários, né? Tá mais difícil esses amigos hoje, Não, né? os caras eram doidos. Você botava a camisetinha nele lá, nós íamos no semáforo, panfletava. Falava, vai lá. Os caras também falavam, vai lá, né?
Meus amigos já iam lá com as meninas. Eu falei, não é muito mulher, o nosso público é homem. E os caras iam lá com as meninas. Por isso que não tava dando certo. Eu descobri, cara, porque não tava dando certo. O cara vai fazer eletrônica, manutenção e robótica e mandando pras meninas. Não tem como, aí não dá. Eu falei, você tá de palhaçada, tá gastando papel fora. Eles andando assim, aí começou. Primeira turma, pensando que ia vir aquelas coisas de quinta série, sexta série. Rapaz, a primeira turma... Eu nunca vi tanto velho numa sala. É mesmo? Rapaz! Terceira idade. Tudo com experiente. 20 anos de experiência. 20 anos era que eu tinha na idade. Os caras tinham 20 anos de experiência. Eu já mandava, arrumava videocassete, televisão. Eu não sabia nem que era isso. Já arrumava. Eu falei, gente do céu, cadê aquele aluno de quinta série? Nós estamos enfrentando lugar errado. Nossa! Treininho, né? Pra você dar uma Público-alvo treinada. errado. Eu falei, vocês me acabaram comigo agora. Lotada, 60 pessoas. Lotou, sabe por quê? Toda aquela assistência técnica era carente em manutenção. Sim. Sabia? Eles sabiam arrumar, mas não sabiam porque estavam arrumando. Sim. Ele tinha os esquemas, mas não sabia fazer leitura de esquema elétrico. Eu falei, meu Deus, agora vamos aprender. Abriu agora um nicho, né? Eu falei, agora vem Piaget, Vygotsky, baixou lá. Eu falei, agora eu vou fazer a pedagogia, vou ter que fazer uma dinâmica de grupo aqui. Selecionei os melhores. Eu falei, quem sabe já ter assistência técnica e empresário? Vai pro lado esquerdo. Separei. Tô separando o joio do trigo. Vou pro lado esquerdo. Quem não sabe nada? Lado direito. Falei, agora eu vou fazer o seguinte. Tem aqui uns enforca-gato. Certo? O que é enforca-gato? Enforca-gato é aquela coisinha que você puxa, né? Aquela de plástico. É o lago. Enforca-gato. Peguei os enforca-gato. Falei, braço direito na frente, porque aí você tem que saber mandar, né? No karatê judô aprende a mandar. Porque eu tocava a turma, né? Fazia um treinamento físico. Mandava, falava, agora braço direito pra frente. Os caras esticavam o braço assim. Vamos bater enforca-gato, vocês são monitor agora. Olha só, rapaz. Já promoveu os caras. Já promoveu os caras. Inteligente, tudo monitor. inteligente. Falei, agora, se tem alguma afinidade, escolhe os novatos. Vão ensinar. Quem é amigo, porque às vezes é amigo. Sim, Falei, se tiver alguma afinidade, senão eu vou escolher. Aí você sabe que nessas horas ninguém quer escolher ninguém, né? Aí eu vi que não tinha ninguém lá, amizade, né? Eu falei, então é o seguinte, agora você aqui, você vai com ele, você vai com ele, você vai com ele. Dividir, rapaz. Mas veio aquela turminha. Aí eu peguei os kits, né, de eletrônica, que eu já tinha estudado um dia anterior, né? Já sabia o gabarito, comecei a distribuir pros caras. Aí os caras, quando pega, é engraçado que aluno conhece o seguinte, quando o aluno pega a apostila, ele já vai folheando tudo, ele não tem a paciência. Todo aluno é assim. verdade. Ele pega e começa a rodar a página da apostila. Eu só vendo os caras rodando a apostila, né? Eu falei, não, deixa eles rodar pra eles aprenderem um pouquinho, né? Aí na hora que eu rodou a apostila, eu falei, pessoal, aula 1. Ué, tem que começar por algum lugar. Sim. Aula 1. Botei na lousa, aula 1. Falei, vamos entender esse esquema elétrico aqui. Aí muita gente olhava pra lousa e não sabe o que é esquema elétrico. Que é isso? O que eu tô graças fazendo a Deus aqui? que ele não sabe alguma coisa. Olha o quinto ano aí. Não, eu falei, olha aí, olha o quinto ano voltando aí. Aí eu botei esquema elétrico, eu vi que os caras não sabiam, os caras falando babando ovo. É isso aí, eu peguei no lado certo. É por aqui. Sim. Aí eu falei, olha aqui, esquema elétrico. Agora, se tem alguém inteligente nessa sala, me mostra aqui que é o resistor que tá nesse esquema elétrico. Os caras aqui, ó. Olha só. Falei, rapaz, vocês são inteligentes demais. Que bacana, agora, hein? se for inteligente, como é que mede? Ah, não. Rapaz, aqueles profissionais já pegavam o multímetro, já rodavam o multímetro na escala lá, eu só tentando ver onde que tava rodando. Rapaz, eu recém-formado, engenheiro, mas eu tava vendo onde que eles estavam vendo as Quero pontas, saber. Eles ponta já aprenderam junto, cara. Ponta vermelha, ponta Olha aí. preta e Preta. Cara, rapaz, mas eu tinha que ser rápido. Legal, Sim, Naquele sim. tempo não tinha vídeo, Não tinha essas coisas. Senão eu ia fazer replay. Não tinha né? YouTube, né? Eu ia colocar slow motion. tutorial, E ia ficar vendo. Aí medindo, aí me descobri resistor, aí transistor, aí medindo lá. Aí no final das contas, falei, vamos montar esse circuito. Os caras montando rapidinho, os caras que é craque. Sim. Os caras é craque, montou rapidinho. Falei, rapaz, essa aula foi show de bola. Eu aprendi pra caramba. Não, eu falei assim, Que show de top, bola, aprendi show de bola. demais, eu aprendi. Aí foi, aula. Rapaz, no final das contas, eu juntei a teoria e a prática. Eu não tinha a prática, mas eu tinha a teoria. Mas os caras da prática me ensinou. E eu passei a teoria pra eles e ficou isso. Que E essa legal. primeira turma foi a nota 10. Teve até quadrinho, sabe? Sério, cara? É, tira uma Legal. turma, eu jalequinho. Legal. Aí eu tava de jalequinho, Sim, sabe? sim. Jalequinho. Já aqui no bandejão lá. Não, e eu usava gravata. E gravata! Professor, Ah, jalequinho professor. e gravata Olha aí. embaixo. Sim.
Cara, eu tava me sentindo muito. Falei, ó, eu não sou empresário, mas sou professor. Já tô aqui de Tô até com a gravata, né? Dos bancários. Pra impressionar um pouco. Sim. Peguei as táticas dos bancários. E eu de gravatinha, né? Magrinho, naquela época eu era magrinho, né? Pesava 70 e poucos quilos, hoje 110. Era magrinho. Aí, magrinho, jolequinho, cabecinha pequena, né? Que agora a cabeça não cresceu, mas é cabecinha pequena. E novo, né? Cabelo pretinho, mas hoje continua ainda, porque é muito shoyu, né? Muito shoyu. Ajuda. O shoyu ajuda. Sabe, japonês não tem. Todos japoneses é cabeça preta. É mesmo? É verdade. É segredo. É o shoyu. É o shoyu. É shoyu. O shoyu e o wasabi. 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 Você come puro. Pronto. Aí fica pretinho, tá? Se não sou aí uma lágrima aqui... Se não der a chorar, não funcionou, né? Não é o autêntico. Não é autêntico. O autêntico é você dar uma mordidinha assim e o cara achar que é pimenta, mas não é não. Não. É a raiz. Aí, primeira turma, emplaquei. Aí eu falei, é isso mesmo. Agora vai ser pra novo, pra velho, pra terceira idade, pra que for. Agora eu vou pegar todo mundo. Tá, aí eu começou e a coisa fortaleceu. Aí eu percebi que há a necessidade do técnico. Aí eu abri o técnico, entendeu? Eu abri o curso técnico. Não tinha, na época, assessoria educacional. Fui lá nas leis, na LDB, na CNE, na CBE, entendeu? Tudo que é CE tá lá. Tava lá. Tá, Eu fui lá e montei o primeiro plano de curso. Plano de curso e regimento. Montei a primeira escola técnica, depois eu tava em época de franquia, Associação Brasileira de Franchise, aí você via Microlins, topando lá em cima, Eurodata, Bit Company, eu falei, eu quero ser isso aí, né? A gente tem que almejar, né? Aí eu montei, eu percebi que eles estavam certos, que eles não eram curso técnico, eles eram curso livre e dava as aulinhas e não precisava registrar, porque o curso técnico tem que registrar em cada estado. Aí eu fui ver, rapaz, como eu tô lento pra expandir, eu percebi porque eu tava lento pra expandir, porque eu tinha um trabalho maior do que o deles. Bem maior. Entendeu? Aí eu comecei, foi evoluir, né? Da escola técnica, aí eu fui pra faculdade, né? Aí hoje eu já estou lá na Faro, né? Lá tem vários cursos. Faro é faculdade de Roseiro, tá, pessoal? Às vezes o pessoal pergunta se é do Rodrigo Faro. É isso que eu queria saber. Por que Faro? É do Rodrigo Faro? Então, pior que não. Não é? É por causa da cidade, chama Roseira. Roseira, estado de São Paulo, fica do lado de Aparecida e Pindamonhangaba. Cidade do Fala Brasileiro. Fala brasileiro. O famoso marqueteiro. Marqueteiro nosso lá. Fala Brasileiro. Fala Brasileiro, tamo lá. Inclusive, até queria perguntar aqui, vocês são irmãos? Não. Você acredita que chamaram vocês são parecidos. Chamaram ele de japonês e ele ficou bravo. Me chamaram de chinês também. Nossa, troca. Não vai, não. Eles falam que é igual, mas você parece que... Eu falei, não. Aí eu falo brasileiro e falo, não, pocalia, né? Tudo pocalia, né? Então aí vai. Aí eu entrei, né, nesse ramo educacional há muito tempo. Mas deixa eu matar uma curiosidade aqui. Tem um aluno seu que ele foi lá atrás, na verdade, de consertar um aparelho. É verdade? Como é que foi essa história? Gente, verdade, essa história é sensacional. O cara foi lá fazer o curso, mas que é outra coisa. Rapaz, eu vou falar pra você. Como é que foi isso aí? O cara chegou lá, pegando lá no centro, né? No centro você pega tudo, né? Curva de Rio. Você pega tudo. Aí o cara foi lá e veio com um videocassete pra arrumar. Não sei se é videocassete ou televisão, né? Aí veio e falou assim, trouxe equipamento. Falei, rapaz, você vai aprender a arrumar isso aí. Você vai aprender a arrumar isso aqui. Vamos levar você pra... Ele queria arrumar Não, ele queria arrumar. Aí já logo ofereci um curso pra ele de eletrônica e manutenção. Entendeu? Olha aí. Eu falei, não, pra quem você gastar arrumando isso aí, na aula você vai aprender. Aprender e arrumar só. só. E eu preocupado se o aluno voltasse, né? Eu falei, não, eu vou oferecer, né? Depois nós vamos ver o que vai acontecer. Aí eu falei pra ele, não, isso aí vai... Porque tinha outros né, perto. Eu falei, não, isso aí vai aprender lá na escola. Você vai aprender a arrumar isso aí. Começa com eletrônica, depois você vai aprender... Você pode mudar vídeo cassete, televisão. Evoluir, né? Não tinha celular, não. Falei, micro-ondas, né? Depois eu falei, não, você vai arrumar tudo isso aí. Aí, tô lá na escola, na secretaria, né? Na recepção, a famosa recepção, esperando os alunos virem, né? Rapaz, vi um cara procurando assim, olhando pro céu, olhando pros lados. Eu falei, será que ele vai entrar? Aquele dali. Rapaz, ele entra. Eu falei, quem que é? A escola, eu falei, rapaz, parece que eu conheço você. Ele falou, não, tava lá no centro e tal. Eu falei, você é o cara lá do videocassete, queria arrumar. Ele falou, sou eu mesmo, quero fazer a matrícula. Eu falei, rapaz, é aqui mesmo, dei a ficha.
Daqui a pouco ele entra no carro e falou, espera um pouquinho falar no carro. Eu falei, vai pegar o dinheiro, né? Vai pegar o dinheiro, vai pagar aqui, né? Graças a Deus, mais uma matrícula. Ele pega e me traz o videocassete antigo dele, rapaz. E botou isso na mesa. Quando é que eu começo? Foi leve, isso aí é o final do curso, amigo. Isso aí é o final do curso. Ele levou mas mesmo. Graças a Deus, toda aula ele levava esse videocassete, rapaz. Meu Deus. Toda aula. Ele é persistente. É uma Você persistência. deixa aí esse videocassete, nós vamos ver, né? Depois nós vamos ver. Sorte que tinha um outro aluno que arrumava videocassete. Aí eu falei, conseguiu. quem que é especializado em videocassete? Tinha uns dois lá e tinha um que é mais atencioso. Eu falei, é você mesmo aqui, ó. Esse aluno trouxe videocassete dele, você sabe o problema? Ele falou, ó, vamos estudar na aula. Fez uma aula livre, 1 hora aí pra você estudar. E Tem ver. aí. Rapaz, e o cara assou o defeito mesmo. O moleque ficou feliz da vida. Porque resolveu o problema do cara. Resolveu. Quase não voltou mais pra aula. Só queria resolver o problema do videocassete. Sem brincadeira, eu falei, olha que coisa, arrumou o negócio dele e depois ainda... E não fui eu que arrumei não, foi o amigo lá. Não. Mas eu aprendi, com o tempo eu aprendi o esquema elétrico. Aí eu percebi que esses caras vendia vários esquemas elétricos de LG, entendeu? Panasonic, então JVC. Então tinha vários tipos de esquema que você tinha que seguir. E não era difícil, né? Você só tinha que acompanhar, isso que chama análise de circuito. Você tinha que acompanhar e fazer. Mas isso foi uma experiência pra mim, viu? Foi um grande bacana. aprendizado, né? É bom, né, pastor Jaimilson, escutar empreendedores natos. Porque, Cada história, né? O pessoal que está assistindo a gente aqui, olha que interessante, você que está começando a sua empresa e está com medo, inseguro, escuta aí a história do Fernando, gente, isso é muito bom. É verdade. Porque a gente tem insegurança, né? Vai errar, eu não vou conseguir. Aí você vê que é errando que se aprende. Sim. Né? E isso é muito bom ouvir, né? Isso é uma honra ouvir um empreendedor nato, né? Que Com veio certeza. lá de baixo e tá dando exemplo para nós. Lá da Palestina. Lá Lá da da Palestina. Palestina. Eu falei da carga bomba atômica, né? Não, eu falar a verdade. Na hora que eu fiz mestrado em física nuclear, era pra ser lá, trabalhar lá no Oriente Médio mesmo. Fazer lá do Saddam Hussein, né? Era pra fazer bom. Eu falei, aqui é o dinheiro. O dinheiro Aqui é onde rola. Vai chover. Você sabe, mas quem colocou essa parte de capitalismo e empreendedorismo foi o pessoal lá do MBA, rapaz. Era só gente do banco, tudo que ele falava do banco. era pra abrir empresa. Era do banco. Abrir empresa e abrir conta. Eu não entendi isso, cara. Abre empresa, abre conta. Abre empresa, abre conta. Eu falei, Os caras são da... nossa, aí foi eles que deram a iniciativa, né? Porque Acenderam eu queria a luz, ser né? somente professor de cursinho. Era a minha vontade de ser showman, dar aula, porque uma das vantagens, eu falo o seguinte, um conceito, um conselho, né, no Conselho. caso, faça o que gosta. Não importa o que for. Sabe por quê? Só vai dar certo se você gostar. Verdade. Você pode ser, o profissional só vai ser bom se fizer o que gosta. Sabe por quê? Porque aí não tem hora, não tem dia, não tem final de semana. A dedicação A é dedicação integral, né? É integral, É verdade. entendeu? Nas horas vagas, se o cara gosta de ler livro, nas horas vagas ele tá fazendo Ele o quê? vai tá lendo. Lendo. Perfeito. Né? É isso Então, o que me motivou é fazer uma coisa que eu gosto e intercalava também com artes marciais, porque a vida inteira eu fiz depois, se naquela época eu tivesse UFC, eu estaria no UFC. Olha aí. Porque era uma coisa que eu gostava, tocava academia do Matsumi, né, na época, que o professor, antes era do Natal Perini, e depois veio pro Matsumi, depois eu fui com Mestre Sasaki em São Paulo, né? Então são meus mestres que ao longo do tempo foi me dando suporte, né? Posso dizer assim, conhecimento, porque autocontrole, coisa assim que a pessoa fica em síndrome do pânico. Supressão, né? Situações de pressão. Pensa em fazer uma arte marcial, porque isso desgasta energia. Às vezes o cara precisa tirar aquela energia interna. Botar pra fora, né? Botar pra fora. Verdade. Então aí você vai perceber que tem gente mais forte que você. Sim. Esse é o lado bom, sabe? Porque se você acha que é bom, tem cara melhor. Tem. Sim. Então, a melhoria contínua faz com que você cada vez aprimore. E que isso dá artes marciais. Porque se você acha que aquele cara é inferior a você, na hora que você entra na arte marcial, na hora que você entra no judô, na pegada, e o cara te mobiliza, aí você fala, tô falho. Por mais que você treine todos os dias, você tem que treinar mais. Você vê que tem alguém melhor, né? Então o tal do campeão, cara, ser campeão e manter campeão não é fácil.
Não é fácil, é um dilema difícil. É uma luta diária. Então isso leva pra vida. Não desista também, né? Da primeira debada, da primeira caída, não desistir. Porque você vai cair mesmo. Só aprender a rolar. Rola pra frente, rola pra trás. Não, essa daí foi boa, né? Rola pra frente, Acabou. Tem um comentário aqui que eu quero observar aqui. Juliana, gente, quer mandar um abraço para os nossos colaboradores aqui, mas sobretudo também os nossos patrocinadores, a Juliana Gentile, da Tá na Trend. É Gentila, né? Gentila, sempre confundi, né? Gente, a Juliana, o Aramis, do Tá na Trend, sensacional. Procura o pessoal aí, o estúdio dele sensacional. E nós estamos hoje aqui no estúdio do Tá na Trend, os nossos amigos Espaço Criativo ali. Espaço Criativo da Juliana e do Aramis, viu, gente? Tem um rapaz aqui que observa o seguinte, ele diz assim, eu quero saber se você sabe quem é. Herdeiro de grande inteligência, sou seu fã, Fernandinho. Assinado Leonardo Fiuza. Ah, é? Ah, meu Deus. É um amigo meu lá da cidade, viu? Um abraço aí, viu? Não vou dar beijo não, que você Paulo Gustavo mandando boa noite. A Salete, o Cláudio, o Gessé, o Joab, a turma toda aí. Um abraço pra vocês aí, viu? Edileia, obrigada, Edileia. Boa noite. Leilane Nunes, Daiane Linhares e Rainês Brito de Andrade. Boa noite, obrigado pela audiência aí, pessoal. Mas você sabe que muita gente acha que quando me conhece assim, não sei se é porque é o fenótipo, né? Fenótipo é a aparência da pessoa. A pessoa acha que eu sou muito sério. E na conversa, rapaz, outra coisa, né? Fala, não tô vendo aquele cara. Porque eu tive uma vida acadêmica boa, né? Eu pratico esporte também. Mas eu tento ser engraçado. Eu podia ser comediante, mas não tive futuro, nem cantor, viu? Não, mas dá. Você tem futuro, tem potencial. Então, assim, a pessoa que não conhece, às vezes ele tem um trave. Mas depois que passa uns 5 minutos de conversa, já começa a desenrolar. É interessante, né? Às vezes existe uma barreira, né? Que a pessoa... Se você vê um cara de terno, aí sei lá, social, você fala, o que será que é, né? Tá distante. E na hora que você dá esse bate-papo, a gente aproxima do público, sabia? A gente estava falando disso no início, sobre travar numa aula ou a presença de outra pessoa, supostamente que tem um conhecimento. Mas a estratégia que eu uso mesmo em sala de aula, para quinto ano. Sim, que é a área dele, né? Hoje eu tô com médio, né? Mas eu tô com adolescente, no preparatório para concurso a gente tem adulto também. É a quebra do gelo, né? Então você vai dar uma aula, você precisa quebrar o gelo. Então tem várias estratégias para quebrar gelo. Então você tem que adotar uma, ser engraçado é uma delas. Que você faz, não só você, mas aquelas pessoas que também estão te aguardando para te ouvir, elas estão ali apreensivas. O que vai vir dele, né? Então, uma das estratégias é quebrar o gelo, ser engraçado, contar uma piada, fazer uma brincadeira, interagir antes, preparar o terreno para depois vir com o assunto, que aí vai relaxado e desenrola, né? É verdade. Professor, né? Professor, né? É isso aí, porque a gente às vezes aprende quando a matéria é interessante. Para ser interessante, às vezes tem que cantar, porque marca muito, entendeu? Verdade. Às vezes, se você é da culinária, na hora que você sente o cheiro, você já remete ao tipo de culinária. Sim. Então, utilizar, né, dos sensores, né? Sim. Então, realmente o que você falou. Agora eu tenho uma pergunta pro Fernando. Quem é o Fernando quando ninguém tá vendo? Olha, o Fernando quando ninguém tá vendo é mais engraçado ainda. É mesmo? Sabe por quê? É aquele palhaço que não precisa ter plateia. Você faz a piada e ri. Sério? Você sabe que aquele palhaço não tem? Entendeu? Então, assim, eu fico pensando... E realmente, parte do meu tempo eu fico refletindo. Sim. O que eu sou hoje e o que eu vou ser amanhã. E o que eu vou deixar. Certo? Que legado. Eu sempre falei... Se uma pessoa... Eu não sabia que eu servia de exemplo, você sabia? Uma coisa que eu não sabia mesmo. Teve uma pessoa lá, encontrei no restaurante, e quando pequeno, ele, né, era do bairro lá, e via eu andando com os carros importados, né, porque eu gostava, eu achava interessante, mas ele falava, nossa,
quando eu encontrei ele no restaurante, ele falou assim, olha, hoje eu tenho ele falando, né? Hoje eu tenho uma BMW. Eu falei, que bom, cara. Beleza. Mas você acredita que eu espelhei em você? Fico em mim, cara. Sério? Eu falei, não, você fez seus méritos. Ele falou, não, você tinha um monte de carro importado e uma vez você me deu uma carona. Você falou, entra no carro aqui pra eu dar uma voltinha. Eu falei, eu lembro disso. Foi no bar que eu peguei lá, você tava com vontade, entrou lá, deu uma voltinha, uma esticadinha e voltou. Ele falou, depois daquele dia eu falei, ó, eu vou comprar um carro também importado e eu quero ser igual a ele. Quer dizer, é algo que eu não esperava ser exemplo, entendeu? Eu queria ser exemplo de outras coisas, mas não de o fato de... E foi. Ele falou, ele já grande, né? Isso porque aconteceu quando aos 23 anos atrás, né? Então, e hoje se torna exemplo. E não foi só para eles, mas outras pessoas que vêm falar, olha, você serviu de exemplo. Testemunharam, né? Testemunho. E eu, assim, o que eu quero nessa vida é o máximo de pessoa que puder ser beneficiada, né? Perfeito. Eu pretendo um dia, se der tudo certo, e vai dar, quando a gente tiver a verba, fazer bolsa, sabe? Bolsa de estudos, o máximo possível. A gente está vendo como que isso vai proceder, mas quando tiver, a gente dá bolsa de estudos, fazer com que aquela pessoa criar empresas júniores para empreendimentos, entendeu? Criar centro, tudo falando da área da faculdade. Educação, né? mas é educação. No caso da FARO, da Faculdade de Roseiro, vai criar centros assim, vamos imaginar, nós temos lá curso de enfermagem, fisioterapia, psicologia, direito, engenharia, né? Nós temos cursos aí, recursos humanos. Então, esses cursos é uma profissão. Sim. E os próprios alunos fizeram um atendimento à população, né? Sim. Então, de forma gratuita. Muitas faculdades já fazem. Nós estamos ingressando. Não só isso, mas também ofertar bolsas, né? Então, na hora que tiver num ponto de equilíbrio legal a faculdade, tiver uma fase de expansão, a gente vai fornecer para que essas pessoas possam ser alguém e também contribua a isso, né? Isso. Então, essa vai ser um propósito. É um propósito que a gente tem, que é fazer com que pessoas sejam beneficiadas, né? E aí Valparaíso é carente, né? Sim. Então, a nossa região é carente, né? Então, acho que... Dando um pulo para cá agora, né? Por que eu estou aqui? Né? Agora vem a grande pergunta. A grande pergunta. Ele é de São Paulo, tá lá, o que ele vem fazer aqui? Um dos sonhos que eu tenho é, primeiro, que eu gosto de Brasília, né? Eu era pra, né, vender pros produtos do banqueiro, né? Sim, mas como não veio... Então, o que eu queria com a autorização EAD da faculdade, né? Do ensino à distância, trazer a faculdade para cá. Pro Valparaíso. Isso aí. Olha aí, gente, novidade chegando, hein? A ideia é trazer, por isso que essa aproximação com a Irlana, com o professor William, com o Jair Milcinho, porque a ideia é trazer a faculdade para cá. Com curso de veterinária, farmácia, direito, engenharia elétrica, mecânica, civil, de energias, né? Maravilha. Química, engenharia química, ambiental. Olha aqui. Fazer um trabalho ambiental. Isso já existe lá. Sim. Né? Ano que vem, com proposta de medicina. Muito quando a gente vir pra cá, a gente tá vendo um local, já tá fazendo uma prospecção, né? Então, na hora que vir pra cá, fazer com que o público de Valparaíso, que é um público extenso, grande, que precisa também. E com isso, trazer iniciativa privada. Por quê? O que eu tô te falando? Se uma empresa vai vir para cá, ele precisa ter profissional técnico. Sim. E quem forma o profissional técnico? A faculdade, os cursos técnicos. Esse pessoal que forma a mão de obra. Não adianta vir uma automobilística, vamos imaginar, vir uma automobilística aqui não tem torneiro, não tem funileiro, entendeu? Não tô dizendo que não tem, tô falando assim, precisa em excesso. É carente, né, desse trabalho. Então, eu considero Valparaíso uma cidade hospedeira, né? Onde esse pessoal tramita para outros lugares e dorme aqui, né? Como se fosse uma transição. Então, o que acontece? Estabelecer raízes na própria cidade. Então, o que acontece? Aumentar os profissionais. Muita gente vai daqui para Goiânia fazer um tratamento. Né? Faz um tratamento em Brasília e não fica em Valparaíso, entendeu? Então, Valparaíso, Lusiana, Ocidental, Gama, esse entorno aqui. Esse entorno.
Então, o que eu acredito? Trazendo uma faculdade com bons equipamentos, bons laboratórios, semelhante ao que nós temos lá, porque a faculdade nossa não é muito grande, muito boa também, tá? Inclusive tem um casarão que Dom Pedro I dormiu lá. Casarão e tem uma senzala. Sério? Patrimônio histórico tombado. Olha só. Bacana. Então, chama Fazenda Boa Vista. Se você vai falar, ali era a rota entre São Paulo e Rio de Janeiro e o pessoal parava ali, entendeu? E dali para Paraty, para desaguar o café, era um pulinho também, entendeu? Então, essa faculdade vindo para cá vai fomentar mão de obra, certo? Vai fomentar professores. Sim. Com certeza. Por que a faculdade pode vir para cá? Por causa que tem o UNB, né? Tem o EG também. O EG. Quer dizer, tem Goiás. professores, doutores, mestres, especialistas que podem trabalhar também como docente. Porque uma faculdade para vir para cá tem que ter corpo docente próximo. A gente tem que trazer a família inteira de corpo docente. Faz sentido. Então, né? tem todo um know-how para que a faculdade venha para cá. Muito bem. E daqui fazer o atendimento de toda essa região. Entendeu? Porque aí nós vamos ter fisioterapeutas, psicólogos, que nós vamos estar formando, enfermeiros, porque tem enfermagem, certo. né? Aí veterinária, imagina uma medicina veterinária aqui, Muito bom. farmácia, né? Quantos laboratórios não tem, né? Aí engenharia, porque uma coisa que ficou escassa também são as faculdades de engenharias. Você sabia? Fomentou muito outros cursos e a engenharia ficou para trás. Você pode ver que pouca gente fala, eu tô fazendo engenharia. Verdade. Você pode fazer uma enquete. É verdade. Quantas pessoas fizeram engenharia nesse período? Quantos amigos seus que verdade. fizeram engenharia? Não tem, entendeu? O cara fez um direito, fez uma administração, fez uma pedagogia, mas a área de arquitetura, engenharia, arquitetura civil, arquitetura, elétrica, Pedagogia mecânica, também tá ficando raro, viu? Tá, Pedagogia. Então, Tá mudando. esse público tá precisando, né? Então, se a gente atender toda a Valparaíso e todo o entorno, né? Essa faculdade já tem aluno aí para várias gerações, né? Como se diz? Com certeza. Várias gerações, porque também a população é importante para ter uma faculdade. E a gente está pleiteando ser um centro universitário. Olha só. O que é a diferença do centro universitário? O centro universitário é que tem poder de chancelar seu próprio diploma, não é precisar de uma Pra outra assinar. universidade. De uma outra, Perfeito. certo. E aí, sendo centro universitário, também tem a possibilidade de abrir outros cursos. Perfeito. Entendeu? Sim. Vai ser muito Então, bom. o projeto é grande, tá? O projeto é grande, o propósito melhor ainda, né? Então, a gente tem esse engajamento, a gente participa, né, da sociedade. A Irlanda até fez um convite lá para ver com o Rotary, né? Então, por quê? Porque são a sociedade. Sim. A sociedade comprando a ideia de que aqui vale a pena ter uma faculdade presencial, no caso, né? Porque Sim. é AD, Presencial. mas você vai montar um polo presencial, Presencial aqui, também. porque todas as faculdades, a maioria, se transformou só em ambiente virtual, Sim. né? Então, deixou-se de ter os laboratórios. Hoje nós temos a plataforma A, que todas as faculdades utilizam, que é os laboratórios virtuais, entendeu? Feito por MIT, entendeu? Utilizado em quase todo o Brasil e quase todo mundo. São laboratórios virtuais, que é semelhante ao que na prática, mas não é a prática. Não é a mesma coisa, Não né? é a mesma coisa, entendeu? Então, a plataforma A, que eu falo que os laboratórios, muita gente utiliza, é legal, mas associado ao que existe também numa laboratório físico, isso acrescenta, né? Agrega, né? Agrega muito. Com certeza. Então é Ó, isso. o Falta de objetivo- informação. Você já tem alunos aqui, tá? Olha aí. A Amanda tá dizendo assim: tô ansiosa pra ver essa faculdade aqui no Valparaíso e participar da primeira turma de medicina. Muito bem, isso Amanda. aí, Obrigado, pessoal. viu, Amanda? Tá vendo? Assim, quando eu falei carência, né? Carência desse trabalho, né, na região. né? Sim, e medicina é um carro forte, né? Com Sim. certeza. Porque a gente já tem enfermagem, tem a fisioterapia, tem a psicologia, É só agregar o laboratório agora. farmácia, agregar o... Porque É, o quando você laboratório. começa com esse nicho de curso, Já tem a base da medicina. Já tem a base. Sim. A medicina veterinária também, um médico veterinário e um médico, posso dizer, só muda o paciente. Sim. Verdade. É, ou é? Faz Então, sentido. mas a questão de anatomia, Sim, né? sim. Um veterinário tem que conhecer não só a anatomia humana, mas do macaco também, né? Perfeito. É do boi, do cão, do porco, é do cachorro. Então, ele é diversificado,
ninguém é igual. A Faro né? já tem quantos anos? A Faro tem já mais ou menos 16 anos. Já. 16 anos, né? Formou muita gente, né? E o nosso município, ele tá o primeiro lugar, que eu acho que saiu o primeiro lugar que mais cresce no Brasil. Tem crescido demais. É o nosso município de Valparaíso de Goiás, está em primeiro lugar, né? Então, assim, aqui vai ter, assim, um crescimento bastante grande, né? Questão de ensino, de empresas, estão querendo muito vir para cá. A Amazon, a gente tem a Amazon aqui, né? Sim. Em frente aqui, o Céu Azul, a gente tem ali o depósito da Porque Amazon. assim, trazendo a faculdade acrescenta também os empregos, né? Sim, com certeza. Fomenta tudo. Né? Aumenta o leque de tudo, né? Aumenta o leque de tudo. Então é importante numa cidade como Valparaíso ter um centro universitário, entendeu? Onde faz todo esse atendimento. Porque, veja bem, eu não disse que ter os alunos, a gente quer abrir as empresas júnior, que é o atendimento assistencial à população. E ajuda muito. Vamos medir uma diabetes, ao invés de postinho, por que não vai na faculdade? Na faculdade, olha que chique, hein? Vamos medir pressão, atendimento na faculdade, né? Perfeito. Vamos, odonto, vamos ver os dentes, pega os alunos. Na faculdade. Às vezes não vai fazer aquela obturação, né? Obturação, né? Não sei se até existe esse negócio de obturação. É isso mesmo. Restauração. Fazer um canal, né? Canal, quem lembra do canal, gente? Não vai fazer esse tipo, mas fazer uma limpeza. Sim. Né? É perfeito. Verificar se tem cárie, orientar, direcionar ele a um especialista. Esse exemplo do Fernando tem a Uniceub. Eles fazem exame por um preço bem custo para a população. E ajuda um trabalho muito, social mesmo, trabalho né? social e de qualidade. De particular. É isso Legal. mesmo. A excelência dos alunos. Então, isso prepara o aluno. Eu vou abrir e ajuda a E sociedade. prova a qualidade da instituição também, né? E outra coisa, né? O Fernando trouxe também, ele também é um empreendedor na área do EJA, né? Sim, aqui em Valparaíso de Goiás. Vamos até falar um pouquinho, porque com a Irlanda, gente, tem o IEP, que é o Instituto de Ensino Profissionalizante, que ela começou, né? Mas agora ela tem novidade. Já vou passar para você. Só vou registrar uma presença aqui do meu amigo MC7, que é o Jefferson. Patrícia Conceição Serafim Costa Cabral. A Faraó é um sucesso. A Fara é um sucesso. Olha aí. Que legal. Marcos Vinícius. E tem uma amiga nossa, a dona Alice Kremen. Tá nos Nossa, assistindo aí, que honra. A nossa presidente do Rotary. Olha que bacana. Presidente do Rotary. Se visitar, falta o costelão, mas vai ter outra. Verdade, vai ter outra. Elton Feital Ferreira, faculdade top. Obrigado, Elton. Obrigado, pessoal participando. Marcos Vinícius, obrigado aí pela participação. Elisete Araújo tá mandando boa noite pra você, meu amigo Fernando. Obrigado, Elisete. Elisete é mãe da Débora. Mãe da Débora. Faz medicina lá em São Paulo, inclusive, né? Gente, o programa está hoje sensacional, recebendo aqui esse nosso convidado mais que especial, que é o Fernando Orita, né, ladeado aqui pela Irlana Lopes, do IEP, que representa o IEP, e do nosso professor aqui, professor William da Cruz, que é o rei da redação. Rei da redação. Ele jogou. Uma boa redação, vou falar pra você, fatura muito. Não, inclusive... Vestibular, né? Eu vou dar uma palavra pra ele aqui, porque me questionaram sobre aquela questão do... A redação é o que é o ponto final. E eu quero fazer essa pergunta aqui, porque me perguntaram, e eu quero fazer de novo, aproveitar a oportunidade, professor. Porque alguém me disse, não, mas e a prova objetiva? Não, o professor William, e ele vai já dar uma palhinha aqui para nós, a redação, gente, é imprescindível. Você pode se dar bem, top na objetiva, mas se você não tiver uma boa redação, você leva tinta, como diz outros. Então, eu quero passar pro professor William, que ele é o rei. Como é que tá lá nossas lives aí? É dia de terça-feira ainda? Quinta-feira eu fiz uma muito boa na semana passada, né? Que foi sobre o tema do Enem de 2022. Eu estruturei uma redação como se eu estivesse fazendo na hora da prova, né? E aí vai ter Enem agora, em 2023, aí eu fiz a estrutura da redação. Precisa fazer uma estrutura antes de começar a escrever, é o esqueminha, né? Tirando essa dúvida aí do seu ouvinte sobre a redação ter caráter classificatório. Em maio teve um concurso do Banco do Brasil, se eu não me engano foi em maio, foi em junho agora. E foi o contrário.
Os meus alunos que fizeram a prova disseram que o caráter classificatório foi a prova objetiva e não a redação. Normalmente é a redação que é usada pela banca examinadora, né, produtora do concurso, que classifica o candidato. Certo. Isso é uma estratégia avaliativa, né, para tirar aí a grande concorrência. Então, as bancas usam isso até para facilitar o processo seletivo. Então, eles aplicam a prova discursiva, que é a redação, com caráter eliminatório, ou classificatório, no caso, né? Então, ele tem uma pontuação que ele precisa entrar, uma pontuação mínima. Normalmente vamos supor que vale 20 pontos. Então, ele tem que tirar 10 pontos para poder continuar na disputa. Aí a prova dele objetiva vai ser analisada e ele vai ter a sua classificação ali na fila. Se ele não conseguir alcançar a nota mínima, ele automaticamente é desclassificado. Então, não faz sentido para a banca corrigir a prova objetiva se a prova classificatória não foi cumprida. Então, mas deixar bem claro aqui, né? Isso é um caráter de cada banca. Sim. Então, a cada banca, cada empresa que faz o certame, ela vai usar seus critérios ali. Né? Mas normalmente a FGV, a Sebrasp, a CESP, bancas maiores, né, que organizam concursos maiores, como Polícia Federal, Rodoviária Federal, usam a redação com caráter classificatório. Bem colocado. Esse é um resumo aí. Muito bem. Obrigado. É bom ser um mestre, né? Não. Rei não, por favor. Não, sou um mero aprendiz. Sempre você é aprendiz. A gente nunca sabe tudo. Aqui é o piloto. Nós vamos ter um podcast para toda terça-feira agora, viu? Muito Essa bom, bancada muito aqui, bom, ó. muito bom, vai muito ser bom. toda terça-feira aqui. Não é só o piloto aqui, já dá o tom. A Irlanda, gente, ela é pioneira aqui na questão do EAD e do... Profissionalizante. A gente iniciou em 2007. 2007. No Jardim Céu Azul, onde ninguém acreditava que colocar uma escola lá ia dar certo. Todo mundo queria colocar no Valparaíso 1. Aí eu fui no contra. Aí eu fui e coloquei lá no Céu Azul. E assim, a gente comia poeira e dava aula e lavava a janela e assim, foi muito bom, né? A gente formou mais de 4.000 alunos, está formando aí. E quando a gente terminou o curso profissionalizante, aí veio a ideia de abrir o supletivo EGAD. Porque na época só tinha os nobres, só era elite. Sim, quem tinha escola supletiva é só elite. É verdade. E aí eu gosto de desafios, né? E aí a gente criou, né? E deu entrada. E aí, graças a Deus, tem 3 anos que foi aprovada a primeira escola EGAD do Valparaíso de Goiás e pioneira. Muita luta, né? Quer saber depois o prospecto, né? A história. Sim. Muita luta mesmo. Um desafio. Foi um desafio. Foi um desafio na época do vírus. A de 300 alunos foi para 30 de curso profissionalizante, porque era um ensino presencial, a gente qualificava os alunos. E eu gosto de desafios, né? E aí chegou esse desafio, o IEP foi reconhecido pelo Conselho Estadual de Goiás, a primeira escola. Que maravilha. E eu falo que tudo tem um propósito. E o Fernando veio, o nosso diretor hoje do IEP, comprou o IEP. Hoje, eu gosto de falar, né? Porque todo mundo pergunta, mas por que você vendeu o IEP? Fala que tudo tem um propósito. Tem. Hoje eu sou empreendedora do IEP, aonde a gente vai abrir as polos, né, em toda a região do Goiás, São Paulo. A gente já está com os projetos em andamento. E assim, aqui, deixar bem frisado, né? É uma honra ser a primeira escola reconhecida. E lembrando que a gente vai chegar em Valparaíso 1, né? Lembrando que a gente vai expandir Valparaíso EGAD. Olha aí. Então, alunos que queiram estudar aí no IEP, a gente vai estar disponível já semana que vem aí, tá bom? Amém. E lá no Céu Azul, a gente, de volta e meia, eu vejo alunos lá com a blusa da IEP. Sim. Uniformizados, e não é de hoje, muito tempo. Então, tem verdade. Muitos alunos da região, e IEP é bem conhecido. Aproveitando o gancho aqui, o que é esse intercâmbio? Eu falo intercâmbio, né? A gente vai fazer intercâmbio entre estados, né? Porque um dos projetos que eu falei com a Irlana é cadastrar no Conselho Estadual de São Paulo, dentro da Faro, a IEP. Porque lá a gente forma nível superior, mas eu também sinto a necessidade
do ensino profissionalizante. Médio, perfeito. Né? E não tem só o médio, os cursos livres profissionalizantes, com uma promoção de R$79, com certeza. fazer N cursos, né? Falta naquela região, falta também. Então, a expansão da IEP, nós fizemos um projeto aí com a Irlanda de expansão. Valparaíso 1 vai ser a primeira, depois nós vamos fazer a captação para ver quem que pode ser um polo do IEP no interior do Goiás. Sim. E, paralelamente, a gente vai para São Paulo também, que isso vai se remeter ao primeiro polo fora do estado do Goiás. Olha só. Entendeu? Então a gente tô vendo em termos de estrutura, plano de curso, regimento, para ser lá, entendeu? Então essa intercâmbio que eu falo, porque a Faro vem para cá e Valparaíso vai para lá. Olha aí, muito bem. Entendeu? Então Valparaíso vai para lá. E tem muitos cursos livres que você é impressionante. Muito. Na parte de informática, inglês para adolescente de 5, 7, 8, 10. Tem inglês para criança. Professor Roberto. Professor Roberto que tá aí. Professor Roberto. Então, informática, RH, porque isso acontece. A gente focou muito em curso. Nós temos curso técnico, porque já estão abrindo cursos técnicos aí. Tem vários aí em parceria, né? Com a Unicorp lá. Então, o que é? EAD, tá? Curso técnico que ser implantado. O que eu falo é que o pessoal se programou e tanto esqueceu dos cursos profissionalizantes, que é RH, que é informática, que é inglês, datilografia, fiscal, Excel, porque isso já está sendo dado dentro das escolas, mas de uma forma não tão profissionalizante. Olha o nome, profissionalizante. Muito bem. Entendeu? Ele está fazendo de uma forma só para estudos acadêmicos. Por exemplo, você vai aprender o Word não para as ferramentas para o ambiente profissionalizante. Fazer uma planilha, uma tabela, né? Fazer uma carta. O dia a dia, né? O seu dia a dia. Agora sim. Fazer uma carta de demissão, uma carta de contratação, né? Até um currículo. Um currículo. Então, básico, né? A IEP tem esse papel. Olha aí. Muita gente, antes de ser EJA, né? Educação de Jovem Adulto de Ensino Médio, era curso profissionalizante. E foi por muito tempo. E hoje a meta é focar no profissionalizante, no médio e no técnico em parceria. Tá? Então, esse know-how para Valparaíso já começa a ter a base. Muito bem. E com a faculdade vindo para cá, ele acrescenta e aumenta os degraus. Porque você tem que ter os degraus. Né? Você vai galgando, médio, né? Técnico, superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Certo? Quando você vincula a CAPES, você entra com mestrado, doutorado, você não centro universitário, você tem mestrado, doutorado e pós-doutorado e numa linha de pesquisa. Entendeu? Quem financia isso? São CAPES, CNPq, FAPESP, entendeu? No caso de São Paulo, né? No caso de São Paulo é FAPESP, mas aqui é mais CAPES e CNPq, entendeu? Que é nível nacional. Então, aí que é onde a gente entra, entendeu? Tendo a base, porque lá tem fundamental também. Sim, tem fundamental. Fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superior. Certo? Pacote completo. Pacote completo. E detalhe, o profissionalizante é muito voltado para o mercado de trabalho. Sim. Entendeu? Pessoa então, já o sai professor de lá. Roberto, que eu mando um abraço dele, ele se dedica integralmente. Você vê ele dando uma aula, eu falo pra você, é dedicação. É gostar do que faz. Lembra que eu falei a princípio? É gostar do que faz? Não importa o segmento. Todos fazendo o que gosta. Ele tá ao vivo aqui, ó. Só registrando aqui, assim, ó. Valparaíso merece. Esse município é transformador. Aqui existe várias culturas e precisa de uma faculdade com grande visão. Agora sim, professor Roberto, um abraço. Parabéns. O curso profissionalizante é interessante. Porque hoje os alunos mexem bastante celular. Mas hoje, se você pegar, que o IEP também é uma agência, né? De emprego, de estágio, né? E aí a gente foi selecionar uns alunos para ser estagiário. E uns eram alunos nossos e outros não, porque abriu para todos. Gente, tem alunos, tem pessoas que não sabem fazer uma tabela no Excel e tem um curso, fala que tem.
e não sabe fazer uma declaração, um ofício básico para você começar a entrar e abrir a janela para chegar na faculdade. Então, o curso profissionalizante, ele abre o caminho, ele abre a mente do jovem, ele ocupa o jovem, ele direciona o jovem, porque é um pacote em todas as áreas. Né? Então, eu também fui professora há muito tempo de curso profissionalizante, né? Até bastante tempo, da Sarmento, curso aqui em Valparaíso, né? Então, eu fui professora, né? Então, o que eu quero falar para vocês? A importância do curso profissionalizante. E os professores de informática do IEP, que hoje é a Amanda e o Gessé, né? Gente, ensinar é ter amor. Eu falo assim, se você não tem amor, não tem como ensinar. Né? Então, o departamento todinho, né? O Tiago, tá os estagiários novos, né? O pessoal da limpeza. Então, assim, lá é uma família que ajuda há mais de 15 anos qualificar jovens. E jovens com problema, jovens que choram, você jovens passa a ser psicólogo também, né? Até isso, né? Faz parte. E aonde você vai? Estudei no IEP, como Verdade. Aqui o departamento fala, eu estudei no IEP. Sim. Então, realmente, é só sucesso, que vai chegar aí a graduação, né, pela Faro, e você vê o tanto que é interessante o degrau, a base. Se você tem a base, você tem tudo. Processo, vou falar pra você, uma coisa que eu não gostava, que meu pai me botou também, é datilografia. Eita! E hoje eu digito com os 10 dedos, né? Não tem só 9, mas tá com 10. Eu digito com os 10 dedos hoje. Acredito. Certo? Isso ganha tempo. Uma coisa que a gente não dá valor, mas quando aprende, fala, olha, você já viu aquele, né? Digitar catamilho. Não, e você digitar com todos os dedos, é diferente. É verdade. É diferente. Então, a IEP Curso, né? Porque se quem seguir no Instagram vai ver IEP Curso, ou no, né? Tem Face, tem site também, iepcursoiad.com.br. O que faz? Você vai ver a gama de cursos que tem. E muito curso interessante. Curso livre, valor de R$79. Não sei quantos cursos lá tá lá no pacotão, né? 100 cursos. 100 cursos. 100 cursos. Ele tanto é feito EAD. A gente o IEP não tem aluno só de Valparaíso de Goiás, tem de Brasília, tem até do Nordeste fazendo EAD. E tanto tem presencial para aqueles pais que querem ocupar os jovens mesmo, interagir, né? Principalmente que depois saiu desse vírus, né? Essa questão. Então, assim, é muito amplo. Tá muito amplo. E curso eu vou falar para você, foi com a Irlana, toda a família dela, vou falar assim, é impressionante. A coisa toca sozinho, porque o empreendimento, quando toca sozinho, já é um excelente negócio. Sim, exatamente. Já é um excelente negócio. Só precisou do Fernando chegar. Não, a gente chegou, né? Eu sou meio visionário. Chegamos na ideia de expansão. É verdade. Então a gente chegou com uma ideia de expansão para fazer isso uma marca, tornar-se uma marca que referência. Sim. Então, a mesma coisa aconteceu com a Faro. O meu ingresso, porque eu tenho não só essas empresas, eu tenho outras empresas. Certo. Ao todo são 15, né? Ao todo, se for ver, assim, CNPJ são 15, mas são 21 empresas. Certo. Entendeu? No Brasil todo. No Brasil todo. Então, eu tenho no Nordeste, eu tenho no Mato Grosso, eu tenho no Sul, entendeu? Eu tenho no Centro-Oeste, eu tenho em várias cidades. Só que isso... E outra coisa, o bom empreendedor não precisa estar presente na empresa. Sim. A gente faz a gestão levando em consideração as pessoas que estão lá na empresa gerindo. Eu faço a tomada de decisão global, né? A macro, né? Pensando na macroeconomia. Mas a pessoa do dia a dia, ele vê a realidade, remete a um feedback e eu dou o conselho, eu não falo nem a execução, eu falo o conselho que deve se tomar. Qual que é a linha, o destino que vai se tomar. Então, a IEP, posso dizer que tem todo esse know-how de experiência que, se você for no Céu Azul, né? Céu Azul. Todo lugar tem. Gente todo lugar. Todo mundo já foi aluno lá. Agora imagine esse know-how, que é uma empresa familiar, que vem muitos anos, né? Agora fazendo com que vire a nível Brasil, né? Perfeito, então, maravilhoso. Nos seus devidos, quando é EJA, nós falamos em conselho, lembra que é a dificuldade? O curso livre expande mais rápido. Muito rápido. O EJA precisa do conselho, precisa ter aprovação. Sim. Então, é uma coisa mais demorada, é uma coisa mais trabalhosa. Só que a Irlanda burocrática, é expert em plano pedagógico. Pronto. Ela sofreu no primeiro. Foi o maior desafio que ela teve. Ela sabe disso. Ela me contou o maior desafio que ela teve. E com isso, eu vou fazer desse desafio
uma missão. Nós vamos atravessar o deserto para chegar lá No em Canaã. oásis. Certo? E uma coisa que eu gosto é missão dada, é missão cumprida. É uma militar, né? Uma militar, não tem o que dizer. E aqui o professor, ele é professor lá da IEP também, né? Sim, professor William. Professor William. E eu falo o Experiência seguinte, boa. esse cara vai ser também referência em concurso. Já é referência. Já é, Mas é. com a nossa união, porque veja Vai bem, crescer mais ainda. precisa de ter uma pessoa, uma andorinha não faz verão, você sabe. É verdade. Sim. Então, essa união, por que eu falei pro Jean Milcin que, olha, cede espaço. A entrevista é comigo, mas é com todos. Sim. Porque todo mundo aqui é colaborador e vamos juntos. Porque quem caminha sozinho é solitário. Verdade. Né? Olha, gente, isso chama conexão. Conexão. Network. Vou falar Network. A gente tinha programado Então, só com o Fernando, dois. chegou aqui e Mas deu aí certo. reuniu. Olha só. Faltou o professor Roberto lá. Aí também, que dá uma força. coloca uma mesa que a gente senta. Pronto, acabou. E foi quem faz, ou faz ao vivo, Sim, né? sim. Desenrola Porque mesmo. aí convidou e falou, não, eu topo. eu Na topo. hora. Topa. E daí surgiu essa mesa, né? E ficou linda, muito bom, muito e é bom. gostoso, porque Sim. existe, assim, experiências diferentes. Diversidade, né? mesmo. Mas todo mundo passou por uma experiência. Com Sim. certeza. Né? Sem Tem, dúvida. tem algo a oferecer, porque é o famoso testemunho, né? É. A gente dá testemunho para que outras pessoas se espelham. Né? Possam seguir, né? Possam seguir. E quando você ouve um conselho, às vezes você encurta caminho. Você sabia? verdade. O conselho faz você encurtar caminho. Perfeito. Essa é a grande vantagem. Você sabe que a gente houve mentoria de pessoas que são bem-sucedidas? Sim, sim. porque a gente quer aprender. Exatamente. Justamente bíblico. com conselho, É né? bíblico. Exatamente. Por que a gente se espelha ou vai lá num curso, numa palestra, que vai num congresso? É buscar conhecimento. E às vezes, hoje não falei uma matéria, a gente falou só lição de vida, Sim. certo? Sim, sim. Porque se fosse dar uma aula, eu teria Aí- o quê? Um conteúdo, eu iria remeter o conteúdo, um aprendizado, né? Então, vamos imaginar, eu vou ensinar o cara a soldar, eu ensino o cara a soldar, ensino o básico, vou lá, já, né? Eu como parte desse longo do tempo, falando de curso profissionalizante, só pra você ver, apesar da vida acadêmica, eu parti para muito curso livre, curso profissionalizante. Por exemplo, eu aprendi SolidWorks, eu falei, nunca vou aprender. O SolidWorks foi para eu fazer as peças do reator de fusão nuclear, eu fiz no SolidWorks, transformei em linguagem de máquina, uma máquina CNC, que ela converte código e transforma em código de máquina. Que Entendeu? isso, rapaz. Então, ele faz as etapas de centro de usinagem e transforma em código de máquina. É curso SolidWorks. profissionalizante. Aí você vem, curso livre. Sim, Curso sim, livre. sim. Aí eu Vai aprendi Distância, né? agrega, vai agregando. digitação. Hoje, pra fazer qualquer coisa, eu digito com 10 dedos. Já tô lá. E pouca gente não dá valor, né? Não dá valor. Eu não preciso nem olhar ali, ó. Eu tô aqui, eu já tô batendo a tecla e tá saindo. Sim, Então, habilidade. É outra habilidade que você adquire. Inspetor de solda. Eu sou inspetor de solda também. FBTS, né? AWS, American Welding Society, que eu fiz um curso. Mas aí eu falo, pra onde eu vou usar? Não é que eu criei um curso de soldagem? Então, eu não sabia soldar. Aprendi a soldar e virei inspetor de solda. Né? Olha aí. Líquido penetrante, que é END, que saiu não destrutivo. Também não sabia o que eu fiz. Fui lá, aí Fez. eu aprendi que líquido penetrante se usa END depois da solda. Ultrassom, emissão acústica. Então você vai fazendo cursos, que eu estou dando um exemplo, que você faz o curso, que aí você não sabe o Dex. Mas na hora alguém te chama por causa daquele curso. Que você encaixa. Exatamente. E você encaixa. Não dá pra você ter uma oportunidade de emprego e você não estar preparado. Veja bem, você tem que estar preparado para uma oportunidade de emprego. Perfeito. Então, às vezes a gente faz errado. A gente recebe a oportunidade, que é o fala, eu tenho emprego para essa vaga. Aí você fala, não tenho, vou buscar. Tá errado. É verdade. Porque aí você vai estar em cru na empresa e o cara te contratou porque você Sim. sabia. Aí o que você faz? É mandar ele embora. É verdade. Por quê? A oportunidade surgiu para você, mas você não está preparado. Então você deve preparar. Por quê? Preparar para vários segmentos. Veja bem, não foca no segmento, prepara a base. Depois que você ingressou, você aprofunda. Entendeu? Então você faz o horizonte. Depois que faz o horizonte, você verticaliza. Ou seja, você não sabe onde você vai ser contratado. Sim. Faça tudo um pouco. Esteja preparado. Esteja preparado, porque na hora que surgir aquela oportunidade, aquilo que você verticalizou e mais os periféricos te alimenta o conhecimento. Porque hoje, veja bem, quando você sabe a linha de produção inteira, como é que funciona a linha de produção inteira,
Você sabe que se eu preparar a peça aqui, por exemplo, uma solda, se eu não preparar o bisel, que é o chanfro, se eu não aqui só ele sabe essa linguagem. Falando assim, essa linguagem. Se eu não preparar a peça, a minha solda não sai bem, mesmo eu sendo soldador. Então, quem prepara a solda, tem que preparar a peça, tem que saber o processo de soldagem também. Ele tem que saber todo o processo. Ou seja, se você fica muito no apertar parafuso e não sabe por que está apertando, às vezes você deixa um parafuso solto e esse parafuso é de um teleférico que está lá, que se soltar o cara morre. É verdade. E o estrago é feio. Se você souber a importância daquele parafuso que você não deixou sem apertar, porque você falou de sem parafuso, o único que vai dar fazer falta. E aí você não aperta esse parafuso. Se você entender que aquilo é que segura, é o único parafuso que ia segurar a sua vida. Aí. Então, se você souber o processo, todo o caminho do processo, você trabalha com a visão de até interagir com o próximo. Fala, olha, não comece erro, não, que é que vai me prejudicar aqui. Sim, sim. Então, conexão. Então, gente, não pensa só no que do seu serviço. Tenta ver como funciona a empresa inteira por completa. Por isso é que os grandes empresários passam por todas as etapas da empresa. Verdade. Pra poder chegar onde estão, né? Normalmente trainee. Até limpar o chão. Não caia nessa se você não está preparado. Por isso que eu falo, curso livre, falar, eu tô fazendo um cursinho livre pra encher linguiça no currículo. Gente, Excel, se você saber fazer uma planilha de Excel... Você tá feito. Você ganha dinheiro só com a planilha de Excel. Você ganha muito dinheiro. Até pra digitação, dar aula. meu amigo. Se você souber digitação, tanto você não ganha aí digitando, fazendo... O escrivão de polícia tem que ter digitação. Tem que ter digitação. Tem que ter... É a prova prática. Então eu falo, redação, você souber elaborar uma boa redação, se desenvolveu o objetivo, né? Você tem começo, meio e fim. Uma redação tem que ter começo, meio e fim. Né? Então, aí você começa a clarear. Fala, olha, se você tiver um bom discurso, você começa a fazer um discurso pro presidente. Sim. Não é? Vai alcançando onde o que é de melhor. Hoje, o que é de melhor dentro de uma redação é você fazer uma redação para uma celebridade. Sim. Né? Então, quanto que ganha isso? Ganha uma nota, porque ele tá sendo meu discurso. A narração toda dele. Né? Verdade. Então, o cara que vai fazer o discurso não foi ele que fez. Foi um cara que fez o discurso, entregou. Lê. É verdade. Não é o cara se dá vai falar que o cara pegou o discurso e chama os fez. narrativos, né? Não, ele tem muitos afazeres. Sim. Então, o cara que faz o discurso, por exemplo, de um presidente, ele tem que ser muito fundamentado em conhecimento geral, porque se fizer errado, a vaia é certa. É certo. Então, por isso eu tô falando, em cada segmento, se você for um bom podólogo, rapaz, vai vir Diz gente pra de mim fora. o que é podólogo, É o que cara. mexe lá com o peão encravado, né? Quem sabe, gente? Quem sabe isso aí? Tô dizendo assim, uma coisa que é fora da minha área. Sim. Você vai no massagista, por exemplo, o cara for lá e consegue reabilitar pessoas que teoricamente não conseguiriam andar, o cara é o papa. É verdade. É verdade. Entendeu? Então, eu tô dizendo assim, seja o melhor naquela profissão. Né? Para os bons sempre há um lugar, né? E preparo, tem que estar preparado. Por isso que os cursos, quanto mais cursos livres você aprender, não vai ser descartado, porque aquele curso fica registrado na memória. É Um verdade. dia, a sua memória pega aquele arquivo e puxa. E serve. Verdade. Quem nunca andou de bicicleta, tira a carta de moto. Dificuldade que é tirar a carta de moto pra quem nunca andou de bicicleta. Sabe o que chama? Equilíbrio. É verdade. Que se o cara não se o cara já souber andar de bicicleta... Moto ele já tem aquele joguinho de lado assim, né? Ó. Sabe aquele cara que para num lugar e fica joguinho de lado? É isso aí, cara. É verdade. É o joguinho, então... É a base. É a base. O cara que vai tentar tirar uma carteira de moto, ele tem que ter andado de bicicleta. No mínimo. E quem anda de bicicleta nunca esquece. Já ouviu falar de ditado? Nunca. Quem aprendeu não esquece, não. Quem aprendeu a andar de bicicleta nunca esquece. Essa é a dica que eu falo. Pra ser bem sucedido. Entendeu? Dica do nosso reitor, gente. Dica do homem. Gente, o papo tá muito bom. Se deixar a gente vara à noite. Mas eu preciso encerrar porque o nosso horário já foi embora, né? Quero mandar um abraço pra minha amiga Salete, que tá até agora nos assistindo. Obrigado, viu, Salete? Salete, a turma lá toda ali. Cláudio, Amanda, Gessé, Joabe. Tá faltando um, Irlanda. Gessé, Joabe e Josué. Se falar, se esquecer tudo, né? Tudo Jota. Professor Arthur. A Josueline. Cláudio, até agora. Eu vou começar pelas damas para dar suas considerações. E por último, os marmanjos, né? Os marmanjos. Os mais velhos, não. Mas antes eu quero registrar aqui o patrocínio exclusivo da Faculdade Faro de Roseira, que está chegando em Valparaíso e vai trazer a nossa primeira faculdade de medicina
aqui para Valparaíso e pro entorno. Amém. Então, patrocínio total da Faculdade Faro, nosso amigo doutor Fernando Orita e também do IEP, né? Que também é patrocinador com certeza. oficial aqui do programa nessa noite. Suas considerações, Eu doutora quero Irlana? agradecer a Deus pela essa oportunidade, né? Porque Ele, né, é o tudo da nossa vida. E o Fernando, o William, o pastor Jaimilson, a equipe que está aqui por trás. Aramis e a meu Juliana. marido, né? Que é meu companheiro. E a Amanda, que está ali, a nossa primeira dama. A chefe, a chefe, a chefe. Chefe. É isso, eu quero agradecer. Professor William, Opa. o rei. O programa Não, disso está não, valendo. que O rei da redação. Rei. É. Poxa, eu também quero agradecer, né, esse retorno aqui com a presença do Fernando. Estou muito feliz. E também estou ansioso com essa expansão aqui para Valparaíso de Goiás, né? A gente está na área da educação e a gente sabe a carência que a cidade de Valparaíso de Goiás tem em relação à educação. Primeira faculdade com medicina aqui pra gente, né? Sim. Então, estou muito feliz. Estou aqui disponível para colaborar com o que eu puder colaborar, né? Com o que precisar. Obrigado, Jaimilson, novamente por estar aqui no seu programa. E é isso. Muito obrigado mesmo. Isso aí. Doutor, ainda tem muita coisa que a gente não falou. Você vai ter que Eu vou falar voltar. pra você, tem muita história, viu? Não, peraí. Eu Um acho homem sem que. história não é um homem sem Né? história. Eu acho que nós vamos ter que aumentar essa vinda dele aqui, porque só um não dá, não. É, realmente, não só história, mas tem testemunho, viu? Porque eu conto depois, oportunidade, te contar o testemunho de como é que eu entrei pra vida cristã. Não, e esse aí. Pode não parecer, mas eu sou mesmo? cristão. Não, mas. Eu era um ateu. Certo. Que lindo. Depois da passagem do É ateu, lindo o testemunho. do ateu pro cristão. Isso Ah, é mas bacana. foi forte, né? Foi bem Foi forte. forte. E esse sim é um testemunho que vale a pena. Tô dizendo assim, porque foi a virada da chave, né? Aí, O virar do agir de Deus, O né? insight. Agindo Deus, quem impedirá. É isso mesmo. Então nós vamos fazer... Nesse nós vamos dispensar os eu vou meninos, dizer vai ser assim, só nós dois. Sim, Aí eu vou eu vou dizer, assistir sim. em casa. eu quebrado. posso dizer que eu ressuscitei. Não sei se tem esse termo aí. Tem, né? tem sim, tem. Então foi feito uma... Eu posso dizer assim que eu vou te dizer uma coisa. Que eu fui muito... Na época, eu falava que meu Deus era o meu dinheiro. Começa, olha como que é duro, pesado. É verdade. E eu falava, dizia o seguinte, que eu entrava na igreja só morto. Sério, E aconteceu. cara. Sério. Sério. Falava Ó, pra gente, você. ele disse que só Olha, ia ó, pra igreja morto. morto. E aconteceu. E aconteceu. E digo mais, Deus, no agir de Deus, ele mostra mesmo. Ele verdade. bota no caminho. Quando ele quer botar no caminho, ele bota, tá? Então, quando eu dizia que o meu Deus era o meu dinheiro, né? Eu falava que Deus, se tira o D e o S, é eu. É Você mesmo. tira o D e o S, Deus, só eu. fica eu. Eu. Egocentrismo, certo? Não. Isso é ruim, isso é prejudicial. Eu só fui prosperar depois que eu entendi que existe algo que não dorme enquanto você trabalha. Nossa. Existe um ser maior. É Existe verdade. um poder de Deus, tá? E aí você começa a entender que hoje nossa vida não vale nada. Você fala assim, você quer 1 milhão, você quer paz. Olha. Entendeu? É Então, verdade. dinheiro não é tudo na vida. Vou dizer assim, minha família, eu posso dizer assim que, não sei se conhece os Orita, tem aqui Barreiras muito forte. Orita é o Famoso, maior famoso, produtor de algodão famoso, e soja do Brasil. Entendeu? Se você pegar a família Orita aqui, é uma família grande que veio do Japão, certo? E é muito forte no Brasil. Sim, sim. Tem meu tio é delegado, maçom, grau 33, grã-mestre. Eu acho que ele é o terceiro cargo maior do Brasil na maçonaria, entendeu? Paulo Orita. Então, quer dizer, eu tenho juiz, tem médico na família. A família é muito bem estruturada. Sim. E politicamente, né? E também, boa parte economicamente, posso dizer assim, que produz muita coisa aqui no Brasil. Certo. Então, a família é uma família muito forte. Às vezes tem uns fracos no meio, mas a família é muito forte, entendeu? A raiz é forte. A raiz é forte. Mas tem aquelas folhas secas, né? Sim, Entendeu? sempre tem, sempre Então a tem, gente sempre passa. E Deus tirou tudo. Já chegou a tirar tudo de mim. Que eu não tinha dinheiro da gasolina. Que eu não sabia se eu ia ou voltava. Olha que legal. Não, vou falar pra você. Interessante. Chegar nesse ponto que falar, e a pessoa fala assim, mas você pode usar, confia em Deus. Eu falei, você acha que Deus vai saber da gasolina que eu vou colocar?
foi onde eu tive um tratamento, Deus me tratou, né? Como certo. você disse, tive que ter um tratamento e é onde tem um testemunho muito forte, tem todo um trajeto que hoje você fala, não, você não é o mesmo que era antes. Sim, sim. Porque lembra que o pessoal da fé colocou o capitalismo, só que aí matou o quê? O espiritual, né? Sim, sim. A gente não acreditava em Espírito Santo, né? Sim. Você não sabia que tinha o agir de Deus, não sabia que tinha o mundo, né? Espiritual. Intimidade, né? Intimidade com né? Deus. E a palavra, né? Quando você ouve a palavra, aí você fala, como é que isso é uma revelação para minha vida? O livramento, né? Quando você passa por um livramento, vou falar, como pesquisador, isso é fora da realidade, o metafísico. Eu que sou físico, entender isso é quase que falar para ele, corta o papel, corta o seu diploma e entra pra, né? É forte. Vai lá pro pastor, né? E vamos pregar a palavra. Então, foi difícil. Então, aí eu tô dizendo assim, um próximo tema Não, vai ser o próximo, só Com por ele pra gente certeza. ouvir essa história Não, dele. o próximo toda. tema vai já ser tô ansioso. O testemunho. Eu nem Vai gostaria, ser- assim, eu sempre fiquei receoso em dar um testemunho. Mas esse testemunho, eu vou falar pra você, vai mudar a vida de muitas pessoas. Com certeza. Vai, porque é Com um testemunho certeza. forte. E Isso é bom. interessante porque a gente tinha feito, gente, de uma maneira que ele a gente ia fazer um programa gravado. Mas depois eu conto por que eu não fiz o gravado. Hoje eu vou deixar aqui a curiosidade, anota aí, Fernando Dorita vai vir contar o seu testemunho ao vivo no programa bom. Palavra Ao Franca. vivo. Muito bom, E aí muito eu bom. peço pro pessoal seguir a Faculdade Faro, Por favor, underline, muito bom. no Instagram, Faculdade Faro. E né, o nosso site faroroseira.edu.br. Você vai ver os cursos. E vamos fazer a expansão depois do EAD, né? Então a gente está fomentando todo esse trabalho que a gente Maravilha. quer fazer. Junto com a IEP também. Vamos Certo? nessa. Gente, esse foi o programa Palavra Franca de hoje. A gente encerra por aqui agradecendo a todos a participação, a audiência. Muito obrigado. E eu encerro, gente, lembrando uma certa feita o mestre disse: a verdade libertará. E a verdade no sentido amplo, a verdade no conhecimento e na sabedoria. Lembre-se, os loucos construíram uma arca que chegou no seu destino. E os inteligentes construíram o Titanic que está no fundo do mar. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Lembrando, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal. Tchau, doutor Fernando. Tchau, William. Tchau, Ilana. Tchau, pessoal. Tchau, gente.